Muito bem, meus queridos, começando mais um Deus Zebracast. A cada semana esse programa se torna mais perigoso, viu? Meu querido Wagner Vilarão. Grande Vilarão. Perigoso que você olha pra mim. Perigosíssimo, porque o que a gente conversa aqui fora do ar, se virasse corte... Já pensou? Hein? É 10 milhões de curtida e 100 milhões de visualizações. Agradecer, semana passada o Gabriel Sá, que esteve aqui. Muito legal, o Gabrielzinho contou muita história de bastidor do São Paulo. Cara... repercutiu muito bem, muito legal. Parabéns pro trabalho do Gabriel Sá, da Grande Jovem Pan, Gabi. que Boa. teve com a gente aqui, contou aquela treta com o Zubeldia. Ih, rapaz. Aí o que precisa? De alguém de gestão de comunicação. Isso, aqui. Temos aqui Aqui. o homem, Só ele. Wagner Vilarão. Hein, O Vilarão? talento de Obrigado por ter Vilarão. topado, Vilarão. Imagina, quem agradece aqui sou eu. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer muito grande estar aqui, bater um papo, enfim, trocar uma ideia sobre tudo que tá Falar rolando de aí. futebol em geral. Sério, vamos ter que falar de futebol? É bom falar de futebol. SAF, Vilarão é especialista em SAF, hein? Participou de quantas verdade, já? verdade. Fazendo a comunicação de 3. E SAF forte, hein? Vasco com a 777, o Curitiba com a Tricorp e o Bahia com o City, né? E ele vai anunciar aqui em primeira mão qual vai ser a SAF do Corinthians. E tá chegando. Será que tem chance, Vilarão? Hoje eu acho difícil, cara. Difícil? Acho bem improvável que aconteça. Acho que vai estar sempre no norte ali, as pessoas falando sobre isso, mas enquanto for mais uma ação de inconformismo com o que está acontecendo, do que convicção de que é o melhor, eu acho que vai ficar só no discurso. Vilarão, que tem uma história É verdade. sensacional aí na televisão, no Grupo Globo, Nossa, passou pelo velho. Corinthians também, tem a empresa dele de comunicação, vai falar tudo isso pra gente aqui no Deus Zebracast, em oferecimento da Lead Travel, Lead meu querido Travel, Alan. é isso mesmo, Vilarão, Felitinho. quando você virar diretor lá do Corinthians, contrate a Lead Travel para uma viagem Sensacional. tranquila e sem estresse, Olha lá. a sua viagem corporativa, para levar aquele bando de louco que Bando de trabalha no louco. Corinthians, que precisa organizar Tem louco tudo. ali, hein? Então, Ave Maria. aí você vai organizar com a Lead Travel, que tem uma plataforma inteligente com um time de especialistas para garantir o controle de custos. Isso. Para não ter aquele desvio. Aquele... Você tá ligado, né, Vilarão? Para não ter aquele desvio e para não ter estresse com a sua equipe. Chega de surpresas no final do mês. Conheça a Lead Travel em leadtravel.com.br. Realize as viagens da sua empresa com maior eficiência e menos custo. leadtravel.com.br. QR Code já está aqui durante o programa. Você pode acessar. Entre em contato que você não vai se arrepender. Tá certo, meu querido Vilarão? Do que você se arrepende na sua carreira? Rapaz, de arrependimento? Cara, acho que na carreira não tenho arrependimento, Eu acho não. que tem um que você estava me contando aqui fora, hein? Qual foi? É melhor não falar do bastidor, Felipe. Deixa pra lá. Não pode falar, não Não, tem problema brincadeira. nenhum. Brincadeira. Ô, Vila, como estão as coisas? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo muito bem. Tudo na paz? Nem sempre, né? Não? Quem trabalha nesse É, mercado de tem- Ah, futebol... mas tem a tal, ver com a tua vida pessoal, impossível. tua família. Não, isso Tá graças tudo- a tudo- Deus, pô, sensacional, cara. Filho de 3 a anos. gente tá nesse barco de criança pequena em casa, né? Um suador danado, Negócio né? louco. Agora a gente entende aquele negócio que nunca mais vai dormir direito e tal. Mas por outro lado, cara, é tão gratificante, tão bacana, tão legal. O meu tá naquela fase que tá falando tudo já. Já. Oh, que legal. Quase 3 anos. O seu tá com 1 ano. Daqui a pouquinho já daqui a pouco começa aqui começa, andar e tal. Velho, é sensacional, cara. Já tem camisa do Corinthians aí? Várias. Várias. Gaviões, tudo. Tem da Gaviões? Gaviões? Tem. Daqui a pouco ele tá lá queimando o bonequinho lá na porta do Parque São Jorge. Hein? Queremos reforma geral. Amor ou terror? Filho do Vilarão lá Joga por amor, na, joga por na porta terror, do Parque é. São Jorge. Eita, Boa. essa porta do Parque São Nossa, Jorge. ali acontece de tudo. Vamos falar muito disso. Vamos falar de muita coisa. O Vilarão, tá há quanto tempo na estrada já, hein? Cara, 33 anos. 33 anos de carreira. Se contar do primeiro dia que eu comecei a trabalhar em jornal, eu vim do impresso, né? Minha carreira começou no impresso. Em Depois, qual? eu comecei em Mogi das Cruzes. Depois eu fui pro Estadão. Aí eu passei Estadão, Diário de São Paulo, quando eu tava fazendo aquela transição pro Grupo Globo e tal. Aí eu fui pro Sport TV e aí
Acho que aí as pessoas conseguiram acompanhar um pouquinho mais de perto. No Nossa, impresso você fazia reportagem? Reportagem. Fui setorista do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Sempre Mais esporte. tempo do... Não, eu cheguei a fazer economia e política. Você gosta de dar uma confusão, Puta, que legal, velho. É mesmo? É, e aí como que foi a questão? Política, Sempre gostei de economia. futebol, Você gosta de uma esporte. treta, né? Cara, eu acho legal pra caramba. Tudo que dá Eu tô- confusão eu tô política, percebendo. futebol. Sabe o que eu acho fascinante da nossa profissão, cara? Você tá presenciando a história ser contada. Você tá no local. Ninguém te contou. Você testemunhou aquilo, vivenciou aquilo. Isso eu acho sensacional, né? Então, eu lembro que na época que eu tava no Estadão, teve a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de 98. E aí, na redação é assim, quando rola eventos grandes, Copa do Mundo, Olimpíada, eleições, né? A equipe original daquela No Corinthians tem pra caramba, hein? Eleição por semana. É. Mas não, eu digo eleições para Eu sei, presidente, presidente. eleições majoritárias e tal. Então, a equipe daquela editoria, ela não dá conta, porque é um evento muito grande. Então, você chama na redação Ah, é verdade. pessoas para ajudarem. O cara do departamento que cobre cultura, o outro Exato, que cobre, né? exato. Se Junto- tem uma afinidade... Faz uma com- força-tarefa Junta todo ali. mundo. é. Você tem uma afinidade com aquele assunto e tal, né? E quando teve a Copa do Mundo, a editoria de esportes estava desfalcada, muita gente viajou e tal, eles chamam outras pessoas. Ah, e você, assim que você... E aí eu fui. Que interessante. E aí, cara, quando você começa a conviver ali, quando você já é apaixonado por aquilo, e você fala assim, mas eu não acredito que os caras vivem fazendo isso. É isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? E aí, aí você... não quero sair mais, entendeu? E vai. Porra, aí na Copa seguinte, 2002, eu tive o privilégio de eu estar cobrindo, né? Tava lá no Japão, tal. Já Sport Caraca, TV. então você viu... Não, Estadão. Ainda Estadão? Estadão. Você viu o último, né? O último que você tava presente, Pô, né? infelizmente, né? E provavelmente vai Felizmente, ser- naquele momento, a gente acompanhou toda a cobertura da seleção brasileira. Eu lembro que, Coisa linda, meu hein? parceiro de seleção, Silvio Barsetti, a gente viajou não para Coreia, a gente viajou para Barcelona um mês antes da Copa. Porque a seleção fez um período de adaptação. Então não foi direto para a Ásia. Ficou uma semana, 10 dias em Barcelona, depois o mesmo período em Kuala Lumpur, nossa, como é o nome do país lá? Leva muita... Hong Kong? Não, Kuala Lumpur, capital... Kuala Lumpur. Vou pesquisar. Vamos ver. Kuala Lumpur é... Tailândia, Lembrei o nome da... Singapura, não? Lembrei Não. o nome da capital e esqueci o nome do Kuala país. Peraí. Eu sabia as capitais Eu também todas. sabia. antigamente. E aí, a Kuala Aproveita Lumpur- esquecendo tudo. Kuala Lumpur foi a segunda parte da preparação antes de chegar na Coreia, para a Copa do Foi Mundo. pra Coreia primeiro, né? E aí, a gente pegou toda essa parte aí. Então, quando a Copa do Mundo... Lembrou aí onde é? Pô, o meu tá no 3G, cara. Não, Kuala Lumpur. não funciona. pesquisar. Agora eu fiquei com- Malásia. Quanto tempo você ficou lá? Malásia. Então, quando a Copa do Mundo começou, a gente já estava na estrada há 20 e tantos dias. Então você tava no corte do Emerson. Tava. Foi na Malásia ou foi antes? Não, eu já estava na Coreia. Foi Foi na na véspera Coreia. da estreia. Foi na véspera da estreia? Na Eu não lembro véspera quanto da tempo estreia. antes Acho foi. que era o último treino antes da estreia. Tanto que, ele foi jogar de goleiro, né? Foi isso? Foi pulou brincar. e- Foi brincar. Foi brincar E aí caiu de mau jeito, deu não sei se foi o ombro, acho que foi o ombro que deslocou. E aí foi aquela correria pra chamar o Ricardinho e tal. Enfim, cara. O começo parecia meio caótico. Parecia não, foi caótico. Uma seleção que saiu daqui desacreditada por vocês da É imprensa. verdade. Que escreviam lá, fora Felipão, Ronaldo aposentado. Eu lembro, eu assinava o Estadão, pô. É verdade. Pra variar, se eu não me engano, as eliminatórias não foram das mais Não, tranquilas. foi um sufoco do caramba. Em dois- E voava as bandeiras aqui no Morumbi. cara, Classificou eu na tava última nesse rodada. jogo. Na última rodada também, né? Contra a É Venezuela, eu legal acho. ficar falando que as histórias voltam, né? Um ano antes, em 2001, a gente foi cobrir a Copa América na Colômbia. Que foi quando o Brasil perdeu para Honduras. Nossa, foi 2-0. Mas não era o Felipão. Era. Era o Felipão? Era o Felipão. É. Que para muita gente, naquela época, Era o Felipão. era o Felipão. Não acredite em mim. Não, claro que acredito. Para muita gente naquela época, eu lembro do... Quem que era? Acho que era o Vanderlei Nogueira.
né? O Vanderlei Nogueira tava naquela Vanderlei cobertura. preciso trazer aqui. Traga, Sou traga. fã do Um Vanderlei. baita Você é monstro, papo. você é Enfim, Porra, imagina. sou fã do Se a Vanderlei. gente tem história, imagina o Vanderlei, cara. E aí você pergunta isso pra ele. Acho que ele foi um dos que falaram assim, Vilaron, eu acho que nós presenciamos o pior momento da história da seleção brasileira. Nossa, mal sabia ele o que vinha pela frente. Até aquele momento, que depois... Pô, 2-0 pra Honduras, pô. Horrível. Mal sabia ele. Mas você vê, a situação era... Perdeu a Copa América para Honduras, nas eliminatórias não estava tão bem. Classificou no sufoco. Eu só estou justificando o que você relatou agora, que viajou mesmo num clima de desconfiança muito grande. E quando Muito é que grande. foi a virada de chave dessa seleção? Cara, acho que a primeira fase da Copa do Mundo. O Ronaldo ter entrado em campo e feito gol. Acho que isso talvez... Porque qual era o problema da fase de preparação? Havia uma dúvida muito grande, não só sobre o Ronaldo, sobre o Rivaldo também. Que eram os dois melhores, os dois craques, né? E o Rivaldo, eu não lembro qual era o problema, mas ele estava com uma questão de lesão tal. Eu lembro que na parada em Barcelona, o Rivaldo jogava no Barcelona. Então ele estava em tratamento intenso ali, sendo escondido, ninguém tinha acesso ao Rivaldo tal. Eu lembro um dia até que, pô, eu dei um migué lá, entrei lá pelo campo de treino do Barcelona e trombei com o Rivaldo no meio do corredor, assim, mudando de sala. Tipo, fazendo fisioterapia aqui, ele ia fazer um gelo ali. E eu passei ali no meio na hora que ele tava... E aí, cara, como é que você tá? Tal. Ele ficou meio assim, mas você via um semblante de preocupação. Mas no momento em que teve a confirmação que o Ronaldo jogaria, que o Rivaldo jogaria, eu acho que deu uma acalmada no time. Embora, na véspera, tenha acontecido aquela questão do Emerson. E o Ronaldo diz que rapou aquele cabelo lá para tirar o foco da imprensa do joelho dele. Funcionou, né? Ou não? Pelo amor de Deus. Eu acho que o que tirou Se o foco são os funcionou. gols que ele fez, né, cara? É demais. Porra, o cara meteu 2 gols numa final de Copa do Mundo. Não, mas foi antes, contra a Turquia. Eu sei, mas, porra, Fez gol em mas, tudo, mas ele né? jogou bem. Fez cara. gol em tudo. Mas você tinha essa informação do joelho Não, dele? Não. Não era uma informação... Não, tinha desse período anterior que eu tô falando. Não, pra você. já tô falando Havia ali. uma preocupação com a recuperação dele. Lembrando que na Copa anterior tinha tido aquela polêmica da convulsão dele na final e tal. Isso. Então já tinha um clima meio... e aí, como é que tá? Aí o joelho assim, será que recuperou? Uma desconfiança. Mas aí a Copa já tinha andado, a seleção já estava bem, enfim, acho que aí diminuiu um pouquinho. Mas tinha alguma pressão, Vila, na seleção pelo Filipão não ter levado o Romário? Você chegou a perceber assim? Não? Muita. Você pegou essa época também. Muita. Da Que ele vetou o Muita. Romário, o Romário é o Romário, né? Muita pressão. Intensa. Se o Brasil não ganhasse aquela Copa, ou se os atacantes não tivessem uma performance boa, cara, o Filipão ia ficar marcado. Ele sabe disso. A hora que ele decidiu, ele tinha esse conhecimento. Ele resolveu comprar essa briga. Né? Eu lembro até que... Não lembro quem que trouxe a informação, mas depois até a gente conseguiu confirmar que o Ricardo Teixeira, à época presidente da CBF, ele foi no Filipão e falou assim, amigo, vem cá. Você tem certeza do que você está fazendo? Né? Tipo, tentando induzi-lo a... Pô, põe o Romário aí e tal, né? Entende o clamor popular. Para que comprar essa briga? E o Filipão foi firme, cara. Ou seja, ele chamou para ele a responsa. Se não, fez a família, né? Cara, a se não ganhasse Scolari. a Copa do Mundo, o Filipão ia ouvir até hoje que a culpa foi dele por não ter levado o Romário. E como era a relação da imprensa com a seleção lá em 98, 2002? Completamente diferente 98 do que eu não hoje? acompanhei na França, né? Eu tava na redação. Ah, é verdade. Né? Mas, cara, 2002 foi sensacional. Fantástica. Porque era uma espécie de petit comité. Né? 98 na França, cara, foi Deus e o mundo. Era uma galera, assim. Era né? Japão e Coreia, muito mais caro, longe, né? Uma cobertura... Mais difícil. Muito mais difícil. Então, a quantidade de pessoas, de profissionais envolvidos foi bem menor. Então, por exemplo, a gente ficava no hotel da seleção, a gente trombava com os caras no hall. E não tinha essa história de ficar no andar deles e não descer, não ter contato zero. Não. Os caras desciam numa boa, trocavam ideia. Caraca, que legal. O Filipão descia com o chimarrão dele, sentava ali, ficava batendo papo, tomando o chimarrão dele. Os jogadores também. Lógico, um ou outro não descia porque não queria. Mas quem quisesse, sentava ali, tomava um café com você, batendo papo. Foi muito legal. Outros tempos, né? Outros tempos, cara. Eu não lembro de ter acontecido isso de novo. Acho que foi a última vez, cara. Acho que dessa proximidade, dessa integração
e com resultado bom, positivo, nunca e mais curioso com que aconteceu isso com o Felipão, que é um cara fechadão, né, meu? É um cara de dificílimo relacionamento, né? O Felipão, né? Então, mas eu acho que ele também... Por outro lado, ele é assim, mas é um cara que sempre deu muito valor para essa questão de acompanhamento de psicólogo, de ambiente. O família escolar vem disso. É a Né? família, né? Então ele Formou a sabe, família. ele teve essa sensibilidade, essa percepção muito cedo de que isso conta na hora do desempenho do time. Né? Você tá satisfeito, feliz, num ambiente bacana, né? Então, assim, eu acho que não foi por acaso, cara. Eu acho que ele percebeu que, pô, se eu colocar esses caras um mês de Copa, mais os 20 e tantos dias de preparação, quase 2 meses, se eu colocar esses caras dentro de quarto, sem poder sair do andar durante esse tempo todo, eles vão ficar loucos, cara. Eu perco esses caras. Entendeu? Então, acho que foi até consciente, ou foi um toque da psicóloga. Eu tô tentando lembrar quem que era a psicóloga que acompanhava o Filipão. Ela não viajou, ela ficava no Brasil, mas ele ficava mandando reportes para ela e ela, faz isso, faz aquilo, tal. E ele cumpriu. O Luiz Carlos Osterman, ele fez um livro logo depois do título, contando os bastidores. E essa parte da psicologia tem um destaque especial ali. E para mim ficou muito claro que aquilo foi pensado. Entendeu? Ele percebeu que, todo mundo longe, do outro lado do mundo, longe das famílias, tal, não sei o quê. Não dá, cara. Vamos tentar fazer um ambiente bacana para todo mundo aqui. E funcionou. Funcionou do jeito dele lá, tal, mas funcionou. Você entrevistou ele algumas vezes durante a Copa? Foi tranquilo? Ele, os jogadores. Foi tranquilo. Tinha conversa no on e off ali. Cara, eu nunca fiz ping-pong, pra quem não sabe, aquela entrevista com perguntas e respostas, né? No jornal a gente soltava. Né? Eu nunca fiz tanto ping-pong na minha vida, cara. Porque, ô Juninho, tá passando aqui, podemos bater um papo aqui? Fica tranquilo, dá um café aí. Os jogadores eram outros, né? Não, mas era o Paiva, o assessor? Velho? Rodrigo Paiva. Né? E ele liberou isso aí. Não... Pergunta pra ele se não foi legal a cobertura de 2002, o trabalho de 2002. Foi uma sinergia total. Não só porque terminou em título, mas o período. Eu tenho certeza que todo mundo que participou daquela cobertura tem saudade dela, cara. Embora eu acho difícil repetir o modelo. Não, esquece. Não, isso aí não tem mais como. Mas se vocês falar com o Rodrigo... Rodrigo, foi legal o trabalho em 2002, a relação com a imprensa, tá? Eu tenho certeza. Olha lá, tem outro probleminha aqui, mas de modo geral, tenho certeza que ele vai falar pra você, tenho saudade daquilo, cara. Gostaria de fazer de novo, mas é inviável e tal, mas foi legal pra caramba. E depois dessa cobertura na Copa, é que você vai pro Sport TV? Não. Eu fiquei só em jornal até 2006. Em 2006 eu tinha saído do Estadão para ir para o Diário de São Paulo. E o que aconteceu? O Diário de São Paulo, nesse meio tempo, ele foi comprado pelo Grupo Globo. Né? Porque a Globo era dividida, não sei como que é hoje, mas tinha o braço de TV, o braço de internet e o braço de impressos. E o Diário de São Paulo foi comprado pelo braço de impressos da Globo, porque eles queriam ter um veículo em São Paulo. Né? E eu trabalhava lá na época. Aí o que aconteceu? Os programas do Sport TV começaram a precisar de gente de São Paulo, para não ficar com aquele ar só carioca, tal, não sei o quê. E aí eles tinham que buscar profissionais em São Paulo para participar ali do Redação, do Arena Sport TV da época, que era do Kleber Machado. E aí falou, vamos procurar em casa primeiro. Já que a gente tem um jornal agora em São Paulo, vamos chamar os caras daquele jornal para começarem a participar dos programas e tal. E foi aí que eu comecei a participar dos programas, como convidado. Ia no Redação um dia, no Arena outro dia, aí vai. E era bom esse tempo, hein? Era bom. Sensacional, debate em alto nível, Fenetinho. Saudade disso, Era hein? muito bacana mesmo. Vilarão, Noriega, adorava, velho. Bom demais. Você fez a Copa em 2006? Chegou a fazer? A Copa de 6 eu fiz daqui, da redação daqui. Você não tava lá, porque não. todo mundo fala que foi uma zona lá, né? Enfim, teve aquele caso de Vegas, que tava todo mundo muito deslumbrado na época. Você recebia esse tipo de informação de lá, Vila? Todo dia, cara. Mas era mesmo isso porque aí? Porque a gente tinha... Na época tava fechando o jornal aqui, né? A gente tinha um cara lá, mas o grosso ficava aqui para produzir o jornal. E eu tava na edição naquele momento.
E o dinheiro, pô, todo de santo dia, né, cara? Do oba-oba. Não foi só em Vegas, não. Daquele Então acesso era exagerado. direto. Era direto que Não. acontecia. Direto. Aí. E quais eram os debates que você mais gostava nessa época do Sport TV aí? Ah, Qual era a turma ali que você curtia mais fazer? do Arena, cara. Acho que foi marcante para todo mundo que participou do Arena. Eu comecei a participar em 2006. Aí o Emanuel Castro, que era o diretor do Sport TV à época, me chamou, falou que tinha interesse que eu ficasse permanente no Sport TV e tal, que eu poderia continuar com a minha coluna do Diário de São Paulo. Eu falei, legal, pô, fico tocando aqui. E aí eu comecei a participar com mais frequência dos programas. Mas o Arena Sport TV, cara, puxa, olha, se você chamar o Kleber Machado aqui e falar assim, Kleber, se você pudesse resgatar um programa para fazer de novo, o que você faria, cara? Ou o que você guarda no coração com carinho? Eu tenho certeza que ele vai falar para você que é o Arena. Cara. Era segunda a sexta, às 2h, não era isso? Exatamente. E é igual a gente aqui, cara. O café do pós-programa, às vezes, era mais legal que o programa. A resenha é sempre boa. Não, às vezes, a maioria das vezes. Né? Qual dia que você se lembra do programa que deu um furo de notícia, ou que deu uma confusão, um que repercutiu, assim, uma que você briga tava? feia. Cara, teve um que eu tive uma treta com o Mário Gobi, ao vivo ali. Ele era presidente do Corinthians na época, a gente bateu boca ali na hora. Qual foi o... Cara, eu não lembro qual foi o assunto que motivou o desentendimento ali. Mas ele tava por telefone? Não, no estúdio. Ele tava no estúdio. Sentado do meu lado. Vocês quebraram o pau. Foi engraçado, porque assim, eu lembro que quando terminou o programa, a gente foi pro café, né? E aí a gente sentou, cara, como se nada tivesse acontecido. E aí as pessoas começaram a vir da redação, deixa eu ver se tá tudo bem, deixa eu ver se... Acharam que ia continuar a briga. Exatamente. Será que eles estão discutindo de novo, não sei o quê? Eu lembro claramente do Ingostrovski, que era o editor do Bem Amigos, do Galvão, descendo também, querendo saber o que tinha acontecido. Cara, e a gente na maior resenha lá embaixo, tranquilo e tal. Morreu no debate. Morreu, ficou tranquilo. Mas as pessoas não têm acesso ao bastidor. A continuação, Mas o né? programa foi quente. Foi quente. Ele foi o presidente do título em 2012, era ele, né? Ele era o presidente do título. Deve ter sido naquela época ali, né? Você não lembra o que você falou pra ele? Cara, não lembro, velho. Deve ter a ver com o pato, provavelmente. Pode ser. Aquele da Mili você não tava ainda. Não. Aquele não. Que acho que aquela é a briga clássica do Arena. Acho que foi o que deu mais repercussão, né? Acho que... Não lembro de algo que a gente fale até hoje. O fato de você ter perguntado... E quanto tempo você ficou lá? 13 anos. Arena... Não, Sport TV. Então, Arena, que mais? Aí terminou o Arena, começou o Seleção Sport TV. No mesmo horário e tal, só que aí era feito no Rio. É feito no Rio. Você teve que ir pra lá? Não. Eu continuava baseado em São Paulo porque a gente tinha 2 escalas. Uma de programas e a outra, que era a principal, de eventos, ou seja, jogos, transmissões. Então, eu continuava baseado em São Paulo, atendendo as escalas de jogos, e aí no tempo que você, entre um jogo e outro, um dia ou outro, você era escalado para os programas. E a gente só tinha 2 programas em São Paulo. O Arena e o Bem Amigos, que era do Galvão, que de vez em quando eu participava também, segunda-feira à noite. Só que com o encerramento do Arena e o advento do Seleção, o Seleção foi para o Rio também. Então o São Paulo ficou só com o Bem Amigos. E aí a gente ia, mas assim, bate e volta. Pegava o avião aqui, a ponte aqui, chegava lá, fazia o programa e voltava. E aí era com o Marcelo Barreto, aí já mudou um pouquinho o jeitão. Eu gosto do Marcelo Barreto. Ele é bom, gosto também. Hoje ele tá no... Hoje ele ainda tá no Redação ainda? Tá na Redação. Tá no Redação. Né? Tá na Redação. Hoje eu não vejo mais. Mas tá. Mas nessa época eu via bastante. Eu gosto dele. E aí tinha... As escalas ficavam muito parecidas. A gente ia também muito pro troca de passes à noite, né? Especialmente de fim de semana. Cara, e era essa correria, velho. Acho que eu ficava fora de casa muitas vezes 4, 5 dias por semana. Nossa. Porque os jogos hoje no Sport TV, no Premiere, eles são transmitidos, acho que 90% no estúdio. Isso, mudou bastante, é verdade. Naquela época era o contrário. O Casão você deve ter feito bastante também. 2012 a gente estava no Japão juntos.
E aquela época, a direção do Sport TV falava assim, não, uma das nossas marcas é colocar a bandeira do canal no estádio. Então vocês têm que estar no estádio. Então, cara, Série A, Série B, Sul-Americana, não interessa, cara. Copa do Brasil, viaja, velho. Você já passou por alguma situação complicada em estádio? Igual a gente viu essa semana a equipe do Baldaço lá, sendo os caras xingando, ameaçando. Isso, direto. O tempo direto, todo, direto. várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Em diferentes lugares. Mas alguma que foi mais tensa ou não? Que você falou, puta, acho que hoje vai fuder. É que assim, cara, hoje a gente tem estádios modernos de Copa do Mundo, tal, com uma estrutura adequada para você trabalhar tranquilamente. Mas as pessoas têm que entender Na Série B. que são poucos estádios que têm essa estrutura, né? Então, cara, assim, Moisés Lucarelli, Nossa, torcida brava da Ponte. né? A sala de transmissão ficava numa área de total acesso da torcida. O que nos separava da torcida era uma porta. Pra falar mal da Ponte tem que falar meio baixo. Entendeu? Então, assim, já muita pressão ali, não comigo, com qualquer um que estivesse transmitindo ali. A Vila, há muito tempo, o Sport TV não transmitiu o jogo lá. Por causa disso. Porque a cabine ficava muito baixa e a torcida ficava pulando ali, gesticulando atrás da câmera, puxando os cabos, jogando coisa na cabine. Então ficava inviável. Nossa, que loucura, velho. No estádio do América Mineiro, também a gente... O Atlético jogou muito tempo lá, né? Exato. Independência. Então, Parece ser bem moderno. de assim. nego tentar dar pancada na porta, derrubar a porta, não sei o quê. Enfim, cara. Isso aí. Acontecia muito. Hoje acontece um pouco menos, mas é o que você falou, né? Que a gente tem muito estádio mais preparado, mas Você vê as nem arenas, todos... bonitinho. Tanto que, assim, depois de alguns acontecimentos, todo jogo tem segurança na cabine e tal. Isso é... Ô, Vilarão, os caras que eram da sua época, os caras que eram do Sport TV / Globo, tem muita vaidade nesse nosso meio, né? Na Globo, você sentia ou não que às vezes as pessoas davam uma infladinha maior? Mas é inevitável, Alfinete. Isso aí cara... Até em jornal que o cara não aparece. Em jornal também? Tem também. Isso aí é... Sabe o que é, cara? Queira ou não, tem aquela coisa de que a imprensa é o quarto poder. A gente ouviu muito falar isso. Hoje até que menos. Mas escuta ainda bastante. Mas naquela época, cara, que era só jornalista mesmo, só grandes veículos na cobertura e tal, falava-se muito isso. Então, queira ou não, você tá dando uma relevância, uma importância para quem tá trabalhando naqueles Você vai veículos. entender onde eu quero chegar com essa pergunta. Então, assim, você tem razão. Acontece. E você tem que se controlar um pouquinho. Porque a partir do momento que o seu entorno começa a te tratar e te entender como algo importante, você começa, às vezes até inconsciente, você começa a dar uma subidinha no salto ali, entendeu? Se achar um pouquinho e tal. Acho que todo mundo, em algum momento, mais ou menos, passou por isso. E a Globo também, né, velho? Trabalhar pra Globo. Não, mas isso acontece, como eu falei. No Estadão era assim também. O cara, eu sou do Estadão. Em jornais menores, né? Entendeu? Não, o Estadão Não, assim, mas assim, tipo, não é igual a Globo, né? Que a Globo é... Não, a A TV... Globo é top, né? A TV, eu brincava Uma das assim. maiores do mundo. Eu brincava quando eu tava lá dentro. Falava assim, a TV, ela te dá uma importância que você não tem. É mesmo, Guilherme? Sim. Caraca, velho, que frase legal. Porque, cara, ela põe a tua cara na casa das pessoas. É verdade. Então, assim, parece que todo mundo que tem a cara estampada na TV é especial, é importante. Só pelo fato de estar ali. Parece que você venceu todos os filtros da sua carreira para chegar ali. E às vezes não, cara. Às vezes é uma oportunidade, uma ligação. O Emílio falava isso pra gente no Pânico. Ele falava, quando você se vê na televisão, saiba que o lixeiro é mais importante que você. Pois Porque se ele não tirar o lixo da porta da tua casa, você tá fudido. Se você aparecer na televisão ou não vai fazer a menor Exato. diferença na vida das pessoas. Só que pro ego das pessoas, Pois É o ego que... isso mexe. E eu conheço gente que deu uma subida no salto, hein? Eu conheço alguns, quem que hein? você conhece? Eu conheço alguns. Quem? Você passou Fala. por essas experiências lá? não? Todo mundo passou. Hein? Teve todo mundo. você falou, alguma vez algum companheiro seu, você falou, puta, esse cara tá Tá foda, uma hein? perna. Não, não, mas assim, quando é amigo, você chega e fala assim, ô velho, Dá uma- menos, menos. baixa a bola, entendeu? Não é tudo isso. Calma aí, entendeu? Quem
O que faz a transmissão importante no Somos Nós é o jogo. Porque acontece muito isso, né? O jogo é importante porque fulano está narrando, ou porque fulano está comentando, porque fulano está na reportagem. Não, cara. Se a gente sair e entrar outra equipe aqui, o jogo vai continuar importante. É um complemento ao Então, jogo. Né? é aí que eu queria chegar. Hoje, agora vamos virar a chave. Hoje isso mudou com o streaming. O streaming mudou isso aí. Hoje o cara, às vezes, ele se acha mais importante do que o que está acontecendo. Porque hoje no streaming o cara pega o celular dele, ele não precisa ter a Globo. Nessa época sua, se não tivesse o veículo, você ia trabalhar onde? Pois é. Hoje não precisa. Hoje o cara pega o celular e ele comprou uma emissora. Então ele tem a rede social dele, ele coloca lá, ele não averigua, ele solta fake news e dispara, ele grava um vídeo falando o que interessa pra ele por algum motivo e viraliza. Como é que você enxerga? Eu sei que você é um cara muito antenado nisso aí. Essa chegada do streaming aí, como é que fica a comunicação agora? Cara, eu achei sensacional. Mas bacana. Essa briga com a televisão. Bom, Porque a televisão tá se mexendo aí pra lançar essa, como chama? DTV. Não sei. O ano que vem na Copa estreia um modelo diferente, é isso. né? A televisão tá se mexendo. Você é um cara 3.0. com toda essa experiência, com toda essa bagagem, como é que você enxerga isso aí agora? Eu acho sensacional, cara. Acho sensacional a ponto de uma vez eu estar tão intrigado, por exemplo. Isso foi em quando? 2020. Eu queria saber como que funcionava a engrenagem do YouTube. Eu vi aquilo, eu falei, cara, que sensacional, cara. Tudo que é assunto. O cara posta o que ele quiser aqui, com vídeo. Uma liberdade pra fazer. Que negócio louco. E o cara é remunerado, pode ganhar uma grana. Como que funciona isso, né, cara? Aí o que eu fiz, velho? Falei, cara, vou montar um canal. Só que eu não vou montar um canal de futebol, não. Eu quero só entender quietinho no meu canto como que funciona a engrenagem. Aí que a gente adora tênis, né? Eu falei, quer saber? Vou fazer essa experiência com tênis. Bem segmentado, assim. Bem nichado. Será que um assunto tão menor do que o futebol, ele consegue ter repercussão? Então, vou montar um canal de tênis. E ver como é que funciona. O negócio de AdSense, não sei o quê. Não entendia nada disso. Os dados que o YouTube te fornece para você medir ali. E aí montei. E fiquei 3 ou 4 meses fazendo isso. Para tentar ver a engrenagem, para entender como que edita vídeo. Porque, você trabalhou 13 anos na TV, é óbvio que você edita vídeo. Não é óbvio, cara. Nunca editei um vídeo na minha vida. Entendeu? Tinha gente para fazer isso lá. Né? Então eu queria desenvolver, queria entender essas ferramentas. E, cara, foram um dos 3, 4 meses mais producentes que eu tive na minha vida, mais legais que eu tive na minha vida. E o resultado foi bom? Cara, foi surpreendente pra mim. Pô, de seguidores, começaram a me pagar em dólar pra eu falar de tênis. Aí, gostoso? É que assim, a ideia não era ficar com o canal, entendeu? Era só viver aquela experiência. Exatamente. Mas, cara, é muito democrático. Isso é verdade, mas muito. Você acha que as pessoas... Você ainda tem contato com muita gente de televisão. Sim. Principalmente os caras até, né, um pouquinho mais de trás. Você acha que esses caras têm inveja da turma da internet? Cara, inveja... Acho que não, porque eles estão bem colocados ali. Eu acho que rola... Ou menosprezam o cara da internet? Talvez no início fosse mais evidente esse tipo de sentimento. Agora, com a realidade de hoje, uma Cazé TV da vida mexendo com o mercado como mexeu, eu acho difícil você olhar para quem tá no streaming e ficar com pena dele. Talvez seja o contrário. Por isso que eu perguntei da inveja. Entendeu? Talvez hoje a gente comece a viver uma situação diferente. A Globo lançou um canal para concorrer com a Cazé. Tá lançando. Já estreou? Não, acho que não. Vai estrear agora, né? Mas tá montando equipe. Tá montando já. Acho que já montou. Diferentemente do que fizeram na época lá do Sport TV, que você falou que estavam buscando muita gente da casa, a ideia agora é outra, né? Estão pegando gente de fora. De fora. Né? Verdade. De fora. Mas aí que tá. E até o Casimiro falou, tentaram contratar todo mundo aqui da Cazé TV, caralho. E ele falou o quê? Não vai levar. Não levaram. Não conseguiram. Então você veio com uma marca fortíssima como GE Globo e você não conseguiu tirar os caras da Cazé. Se tirou um ou outro, mas não conseguiu.
Entendeu? Então, olha a força muita disso, força, cara. É mesmo. É muita Entendeu? força. Então, assim, os caras estão brigando de igual para igual. E na dianteira, porque eles são o pioneiro. Quem tá Sim, eles têm já o pioneirismo. pô, todo Quem tá público. correndo atrás é a gigante, é a Globo. Então, cara, voltando na tua pergunta, você acha que tem menosprezo, uma certa arrogância? Talvez no começo, sim. Porque o que as pessoas falavam? Canal de YouTube é para jornalista que saiu dos grandes veículos e não... E tá encostado. E tá encostado. Entendeu? Era essa imagem que tentavam propagar. Mas isso na bolha da televisão, Na né? bolha da televisão, né? Mas mesmo entre torcedores e opinião pública, quando você queria atacar o cara, você falava os isso. caras falam isso. O Galvão foi pro YouTube. Tá com um canalzinho Não lá. sei o quê, tá com exatamente. canalzinho. Cadê o fulano? Tá com um canalzinho. Canalzinho. O mercado não absorveu, sobrou o Tá YouTube. com um canalzinho, ó. Então, assim, um tempo atrás, sem dúvida nenhuma, tinha essa conotação. Hoje, esquece, cara. Esquece. Tanto é que quando eu tava na comunicação do Corinthians, foram só 3 Já meses. vamos chegar lá, hein? Mas foram, Essa parte boa da entrevista é a primeira parte. Não, Calma. é que tem a ver com Você isso. sabe que vai chegar lá. Um dos grandes desafios que a gente tinha era assim, quem credenciar? Por exemplo, você não credenciava mais só os grandes veículos. Tem os Rádio, portais, jornal. Tem os portais. Tem os perfis, Isso. os canais de YouTube. Isso. Mas como que você vai selecionar o canal do João pode ser credenciado e o do Antônio não? Os dois falam de Corinthians. Os dois são canais voltados para o noticiário do Corinthians. Por que um sim, um não? Você tem que começar a criar critérios para que não existiu. É um baita desafio isso, cara. Eu escuto muito rádio, né? No carro, principalmente. E eu cresci ouvindo rádio, comecei trabalhando no rádio. Todos então nós, né? Gosto muito de rádio. E eu escuto muito os colegas, e aí sempre quando tem coletiva, os caras dão umas alfinetadas. Ih, olha lá, a imprensa aí da internet fazendo essas perguntas. Não tem jornalista sério perguntando. Você não escuta isso também? Muito. Pessoal, qualidade cai existe uma... demais. Pô, imagina a quantidade de reclamação que eu recebi. Pô, Vila, por que fulano? Por que cicrano? Você vai contar, Entendeu? essa posição que você teve lá no Corinthians para tua carreira deve ter sido muito interessante, né? Porque você tá do outro lado, né? Total. Você tava acostumado a Conhecimento, estar do lado cara. que os caras que Exato. reclamavam. Exatamente. Que aventura, hein? Que aventura, Exato. velho. Você acha, para encerrar esse assunto, você acha que esse streaming da Globo vai dar certo? Acho porque tem evento. Evento conta pra caramba, Evento, velho. investimento. É. Vai ter Não, tá, mas você qualidade acha também. que é o evento que vai ser o ponto forte dessa streaming da Sempre. Globo? Sempre, É o cara. direito de transmissão que dita a regra do jogo. Alfinete, o ao vivo, cara. O que você tiver ao vivo, isso tem um valor muito grande. Cara. Mesmo que seja, sei lá, cara. Por exemplo, na Corinthians TV, o que a gente queria ter implantado lá? Que não é só futebol, é Corinthians. Então, pô, se tiver um campeonato de natação que o Corinthians está, vamos transmitir o campeonato de natação, Isso. o futsal, Ao o vôlei, vivo. o basquete, ao vivo. Ao vivo. Porque é o ao vivo que te garante, é o ao vivo que te dá grade, cara. É legal ter um podcast do Corinthians ali, trocar ideia, é legal. Fazer uma gravação no treino ali, legal. Mas não dá pra você segurar uma grade de 12 horas só com isso. Você tem que ter evento. Evento, cara. Evento. Quem tem canal de transmissão, você pode ser TV aberta, fechada, streaming, o que for, cara. Você tem que ter evento. Invista nisso. E nisso você acha que a Globo tem mais força que a Cazé TV? Ela tem eventos. A Cazé também tem. Mas a Globo tem uma força muito grande. Tem um investimento, vai ter investimento pra Vai caramba. atropelar a Cazé? Não. Eu acho que são mercados que você vai dividir. Entendeu? Não vai acabar com a Cazé. É a mesma coisa. Você Não, fala, tá claro, que eu sei que não vai acabar, mas Né? você acha que o trunfo, a carta na manga que a Globo tem pra fazer isso são os eventos? São os eventos. Sem ter a menor dúvida. Assim como sempre foi, por exemplo, para sustentar o Sport TV. É evento, cara, é jogo. Você tem que ter jogo. Não adianta você ter 8 horas de debate. Termina o redação, entra o seleção. Termina o seleção, entra o troca de pá. Ninguém aguenta. Mas era assim, né? Entendeu? Não, mas tinha evento. Entre eles você Era tem que ter evento. intercalado, né? Tinha o jogo, Na hora tinha do o almoço debate. fica difícil. Esse período... Né? Mas toda noite você tem... Tanto é, cara, que foi ali que começou essa história de ter jogo todo dia.
Na nossa época, que a gente começou a curtir futebol no rádio, era quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. De 10 anos pra cá, até mais um pouquinho, você tem jogo de segunda a domingo. E você que estava no Sport TV, que é o Grupo Globo, quanto a Globo foi responsável por essa mudança de grade, de calendário no futebol 100%. brasileiro? 100%? 100%. Você precisa do evento. Jogo de segunda-feira. Então, quando a gente reclama... Atende ao interesse de quem? Quando a gente reclama da tabela, a gente tá reclamando com a televisão. Então. Mas eu não sei se você reclama de ter jogo todo dia. Não, tô falando. Quando a gente... Eu gosto. Eu acho legal pra Não, tá, mas quando a gente reclama, a gente tá reclamando com a televisão. A CBF fica na mão da televisão. Não, Fica. os gestores reclamam. Claro. Né? Os gestores dos Por clubes. exemplo, quando a gente fazia a transmissão, a gente... Porque esse assunto é muito legal, né? A gente odiava o jogo sábado, 9 horas da noite. Porra, pessoalmente, te quebra. É lógico, pô. Quer dar uma voltinha. Pra quer tua fazer uma família, coisa, pra tua relação com a família. namorada, não sei o quê. É. Te quebra. Mas pensa do ponto de vista do telespectador, do cara que tá em casa. Pô, Ele adora, velho. sabadão à noite, Já toma um se você não tá na negocinho. balada, se bem que a balada é depois, né? Balada tem a hora, Viladão. É que nós estamos velhos. Os caras hoje vão pra balada esse aqui, ó. 3 O horas cara da manhã. vai, o cara sai de casa 4 da manhã. Ele sai de casa 4 da manhã. Ele tem cara de baladeiro Ele mesmo. sai de casa 4 da manhã. Sobrou, Rick. Mas, cara, jogo sábado, 9 horas da noite, pra quem tá em casa, seja que vai ficar em casa, vai pedir uma Ah, eu pizza, adoro, vai estar com velho. os amigos, ou 11 horas, meia-noite vai sair, é legal pra caramba, cara. É legal pra caramba. Então, eu, como um apaixonado, amante de futebol, esse negócio de ter jogo todo dia, pra mim, foi sensacional. Agora, eu Domingo, fico com 11 horas da raiva. manhã. Eu fico com raiva de esconder os clássicos. Como assim? Os clássicos. O Premier esconde os clássicos. Mas é o que vende. Você tem que pensar também com a cabeça comercial. Esconde. É, o primeiro, é assim que vem. O que quando você paga milhões... Sabe por quê? Eu lembro quando eu era moleque, assistia, não tinha ainda ESPN, entrou um pouco depois, né? Lá pra 95, né? Por aí que começa. Isso. Eu lembro antes disso. E aí eu assistia aquelas puta chamada na Globo. Domingo, 4 da tarde, aquela bola. Corinthians e Palmeiras. Nossa, isso era Tá, não louco, sei hein? o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma puta de uma propaganda que é o clássico, cara. Que é o jogo que você quer ver pra zoar o teu amigo no dia seguinte. Uma ansiedade E pra chegar. isso aí faz o moleque hoje torcer pro Barcelona. E você tá me entendendo? Tô, mas também não acho que seja só isso. Entendeu? Porque ele não vê mais isso. Aí ele tem que ter o Premier pra na segunda-feira à noite Assistir assistir a porra desse. do clássico, entendeu? Ah, não, sem dúvida nenhuma. Num horário que desfavorece a molecada. Você me entendeu? Só que do ponto de vista de negócio, é o que atrai você a assinar o Premier. E aí, quanta gente É comprou verdade. TV Gato por causa disso? Isso aí, tem muito, hein? Então essa estratégia não deu Tinha certo. até o comercial, né? É a minha opinião. Globo. É. Deu certo. A TV Gato, a Gato Net, ela só impede que você ganhe mais. É. Mas mesmo com a Gato Net, você ganha pra A caramba. porcentagem deve ser pouca também, né? Entendeu? De gato Basta net. ver o quanto se investe nisso. Os milhões que se investem nisso. Então o retorno é absurdo, cara. E o que chama, o que te obriga... Mas quanta gente deixa de ver por causa disso? Cara, Já fizeram essa conta lá? Fizeram essa conta? acredite, velho. É muito compensador, cara. Eu sei que não é legal... A assim, longo prazo? falando em A democracia... longo prazo? A gente tá falando de Premiere... Eu não lembro exatamente, mas pelo menos uns 20 anos Não, de tá. A Premiere. geração. Meu filho agora tem 1 ano. Ele não vai ver essas coisas que eu vi. Ele não vai ter Não, mas o mudou, encantamento que eu tinha Mudou. pelo futebol brasileiro, pelos clubes, pelos clássicos. Eu era corintiano, eu adorava o Zico. Entendeu? Eu sei que eu tô sendo saudosista, mas assim, isso era muito vendido, né, pra gente, da emissora que tinha os direitos, né? Hoje eu vejo as coisas sempre assim, escondido, paga, senão você não vai ver, entendeu? Perde um pouco daquela coisa bonita, assim, entendeu? Perde. Está se ganhando em outros campos, entendeu? Agora, não tem como agradar tudo, cara. E a questão mercadológica não tem como você ignorar. Mas é mais acessível também. Porque, ó, se você vai no jogo de futebol, você vai ver o Corinthians, por exemplo, você vai pagar R$80 no ingresso, aí você vai comer, vai pagar condução, aí vai de carro. Vocês gostam de gasolina. videogame? Claro. Vocês jogam Certeza. videogame? Já Sim, joguei sim, muito, sim. já gostei muito. Pois é.
Antigamente você... E olha que eu peguei desde o primeiro, hein? Então, Sou do Atari até o PlayStation 4. Exatamente. 5 eu não comprei, porque não dá mais tempo de jogar. Então, antigamente você comprava o teu cartucho ou o teu CD, colocava ali e jogava. E se você tinha a sua experiência 100% ali. Hoje, cara, se você não tiver uma conexão com a internet, se você não tiver a possibilidade de jogar online, você perde metade da tua experiência. Entendeu? O jogo que custava R$50 20 anos atrás, 15 anos atrás, hoje está 400. Entendeu? Então, assim, entretenimento é uma coisa cara. Seja ele qual for. É verdade. Então, e o Premiere, tipo, você consegue um pacote, por exemplo, de R$59,90 por mês. Se você vai assistir um jogo só, no mês você gasta R$200. Não, que você já foi na sua casa, você tem aquele gato, aquele branquinho lá. Não vem, não. Mentira. Mentira nada, você tem o gato lá. Vou mandar a polícia bater lá na porta da tua Gato casa. mestre. Aí, tá vendo? Eu conheço. Não entre nessa roubada e também não entre na roubada de você planejar uma viagem para sua equipe, para você fazer o seu evento fora, sem profissionais capacitados, lógico. porque Não a vai de chance de gato, você não fazer vai de errado gato. é muito grande. Então, evite dor de cabeças para gerenciar viagens corporativas sem padrão e com custos fora de controle. Para isso existe a Lead Travel, que é especialista em resolver isso, centralizando tudo para que sua empresa tenha mais economia e eficiência. Não compre gato por lebre. Essa Boa. é antiga. Essa é nova. Essa é nova. Gostou? Inventei Criativo. agora. Essa é criativa. Gostou? O conselheiro do Corinthians falou pra você isso daí. leadtravel.com.br, o QR Code tá aqui. Não deixe de conhecer, que você não vai se arrepender. Vilaron, Diga. como é que você foi se meter no Corinthians, Vilaron? Explica essa pra mim. Onde que você teve a magnífica ideia de sair da Globo e falar Eu vou pro Corinthians. Ah, o sossego. Não. A ordem, foi bem assim, a ordem né? dos fatores não foi essa, né? Eu saí da Globo, cara, assim, eu saí da Globo, uma semana depois foi decretada a pandemia. Né? Então, assim, saí num momento muito complicado. Tinha os projetos ali, montar a agência, fazer... Já tinha algumas ideias, alguns trabalhos em vista. Imagina, aí, uma semana depois do decreto da pandemia, fecha tudo. Foi um momento de muito desafio, né? E de reconstrução até profissional. E o Corinthians, cara, isso foi em 2020. O Corinthians apareceu na minha vida no final de 23. Então, assim, já tinha passado esse sufoco de pandemia, né? Tinha conseguido criar a empresa e tal. Aí sim, começar a engrenar alguns trabalhos. Todo mundo saiu meio que junto naquele momento difícil. E em 23 já estava legal, né? O que aconteceu? Eu recebi um telefonema do Rubão. Rubão eu conheço há 1000 anos. Desde a época que eu era setorista do Corinthians, lá na época do Alberto Dualib. Pô, e aí, tal, não sei o quê, tudo bem? Ó, eu queria te apresentar um amigo aqui e tal, o Augusto, não sei o quê. Falei, claro, vamos almoçar? Vamos. Onde você tá? Tô indo em Itaim, então vamos almoçar. Tal. Parece a história que Paulinho contou. Pô, bem. Aí, não conhecia o Augusto. Conhecia, assim, de nome, fazendo aquela referência com o candidato... Teve que fazer um baita esforço o candidato da eleição passada que vendia a ideia da roda gigante. É o que todo mundo tinha na cabeça. Mas não lembrava a cara dele, assim. Aí chegou um dia lá, a gente foi almoçar, a gente se encontrou, fui apresentado pro Augusto e tal. E aí eles explicaram. Falaram assim, ó, a gente, assim que terminou a última eleição, vencida pelo Duílio, a gente ficou em segundo. Com uma diferença pequena. Era questão de reverter ali 40, 50 votos, tal. Sei lá, 100 votos de diferença. E aí, quando a gente foi fazer a reunião de avaliação da campanha, a gente constatou que a gente acertou em alguns pontos, só que a gente errou em outros. E o que a gente precisava melhorar, um deles era a comunicação. Então, como você está trabalhando nessa parte corporativa agora, assessoria, consultoria, não sei o quê, a gente queria ver se você toparia entrar na campanha, fazer a parte de comunicação pra gente. Eu falei assim, tá, aí a gente começou a conversar, quem que vai estar, como que vai funcionar, a partir de quando. Isso era dezembro de 23.
de 22. Um ano antes da eleição? Um ano antes da eleição. Eles falaram assim, a gente está pensando em lançar a candidatura um pouco antes do que o normal, mais ou menos, sei lá, abril, maio, por ali. E aí a gente começaria a trabalhar a partir de abril, maio. E aí eu já tinha feito o trabalho para a Federação Paulista e tal. Cara, aquilo que eu falo, eu sou profissional da área. Então o Corinthians, para mim, naquele momento, era um cliente. Beleza. O Corinthians não, o Augusto, né? O Augusto, a eleição, né? A campanha do Augusto, naquele momento, era um cliente. Aí me falaram do projeto, olha, a gente quer trazer tais pessoas. Foi você que tirou a ideia da roda gigante da cabeça dele, não? A roda gigante, eles defendem a roda gigante até hoje. Sério? Só que ela não entrou na campanha de 23. Eles perceberam que ia dar muita polêmica. Não vai entrar e tal. nunca mais essa roda gigante. Não, você esquece. Embora digam que aquela roda gigante do Parque Vila Lobos tenha sido inspirada naquele projeto. E deu muito certo. Caramba, ó, pra você ver, coisa. Eu nunca andei naquela roda gigante, Não cara. tenho coragem, não. Mas dizem que se você quiser ingresso, cara, você tem que entrar no aplicativo e assim, não é que você compra pra amanhã, Dá não. pra ver tudo, né? Sim, A cidade toda. mas sim, coisa de um mês que você vai ter que Caraca. esperar. Diz que tem uma demanda muito alta. Mas você que tirou essa ideia da cabeça Não, dele? não, não. A ideia nunca apareceu. A ideia Ele desistiu, nunca nessa- fez parte da campanha de 23. Desistiu da ideia. Né? E Tinha aí? uns absurdos lá. Tinha mais coisa, não era só a roda gigante. Tinha mais coisa da outra campanha dele. Qual? Era o shopping. Ele queria fazer um complexo. Boulevard, perto do É, É, tinha ah. mais coisa. Cara, mas assim, hoje a gente ri, né? Às vezes tem que rir mesmo. Mas a gente tem que entender também que, assim, campanha É campanha. é pro cara colocar as ideias dele. Mas tem que cumprir depois, Vilarão, Entendeu? porque senão fudeu, pô. Mas aí que vem a cobrança, Então vai. né? Aí que vem a cobrança. Mas você colocar as suas ideias ali, até para tirar uma temperatura do que pode ser realizado, do que não pode, entendeu? É difícil você ter uma noção exata de como que tá a situação do clube, você não tem acesso a números, essas coisas. E tem os exageros, isso claro, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi os nomes que eles pensavam em colocar, em usar na direção. Aí você fala, pô, você olha para o Augusto, você fala assim, pô, o Augusto é um perfil para ser presidente do Corinthians? Claro que não. Basta você parar e falar 3 minutos com ele que você percebe isso. Né? Só que o entorno dele mostrava-se interessante. Então você ter caras de mercado na parte financeira, na parte jurídica, entendeu? Na parte de marketing. Quem era essa primeira turma de quando você entrou? Quem assumiu? A primeira diretoria que assumiu. Vamos lembrar os que nomes. mudou tanto que a gente não Sérgio lembra direito. Moro. Sérgio Moro? Moura. Não, Moura. Moura. Rapaz, Moura é outro. Bom, esse Os aí... dois estão enrolados. Os dois estão enrolados. Esse aí não deu muito certo. E nenhum dos dois é corintiano. É verdade, é verdade. Mas aí vinha o Rosala no Isso. financeiro, o Yun no jurídico. Aí você fala assim, pô, são caras de respeito. Entendeu? É cara que você olha e você fala assim, pô, você pode gostar ou não gostar deles pessoalmente. Mas você não pode falar que eles não são da área. Né? No meu caso também. Você pode gostar ou não gostar de mim pessoalmente. Mas você não pode falar que eu não sou da área. Né? Então, assim, no primeiro momento, aquele discurso de pessoas técnicas, Pessoas técnicas. né, começou a fazer sentido. Era verdade, Né? Uma pena é que é só para inglês ver, né, cara? Porque assim, depois, quando ganhou mesmo... Aí Não, todo tá, mundo mas, foi vamos, saindo. mas vamos falar um pouquinho mais da campanha. Quais foram os ajustes que você fez que ajudou o Augusto a ganhar essa eleição? principalmente no momento de você tentar modular ali, moldar o jeito dele se expressar. Porque assim, se você olha como foi feito, você fala assim, pô, mas estava ruim. Cara, mas era pior? Era muito mais complicado. Como é que foi o preparativo pro debate da Gazeta? Conta pra nós. Por favor, Vilarão. Eu quero saber como é que foi lá nos bastidores, quando entrava no intervalo, como é que era a orientação. Cara, é assim, quando você tem um cliente, uma pessoa com dificuldades de articulação, a primeira recomendação é assim, é falar o menos possível. Não em quantidades de entrevista,
Respostas mais curtas. Porque não tem como você dar poucas entrevistas. Respostas mais curtas. Exatamente. Não desenvolver muito raciocínio. Senão aí se atrapalha tudo. Então, o Augusto era um cara preparado para responder a pergunta e a réplica. Se tivesse a tréplica, Aí ia trepidar tudo. o risco de dar algum chabu era grande. A gente viu depois. Né? Porque também você não consegue ir além disso. É. Porque, lembre-se assim, além de desenvolver o raciocínio sequencial, você tem que cortar, por exemplo, o uso do S, os plurais. Isso, cara, não tem como você ajustar Um cara de 50 anos. em alguns meses. Não tem. Isso é berço. É. Entendeu? O cara não teve a formação adequada, né? Sabe? Às vezes não é nem por culpa dele, é por oportunidade mesmo. É verdade. Não, e também é uma coisa que não é determinante para a pessoa ter uma visão interessante lógico. sobre as coisas ou Sim. não. Isso aí é um detalhe que as pessoas percebem. Que queira ou não, para algumas pessoas acaba virando chacota. Sim. Né? Os pessoas técnicas, por exemplo, é uma marca. Não passa muita credibilidade, né? Não De um cara assim, é. nossa, perfil para ser Por mais presidente. que você entenda, você fica questionando exatamente isso. só tem o perfil. Tá preparado para o cargo que quer ocupar? Entendeu? E aí que tá. Muitas vezes a pessoa não está preparada. E aí não é só o caso do Augusto. Acho que na maioria dos casos. Por isso que você tem que ver o entorno. Quem que vai estar dando suporte para esse cara? Entendeu? Se ele tiver um entorno legal e ele tiver a consciência de que ele precisa desses caras, pode ser que dê certo. A chance de dar certo é legal. E durante a campanha o Augusto mostrava-se muito humilde e receptivo a essa ideia. Mas na campanha, o Augusto não prometeu muita coisa? Prometeu. Não foi impossível. Você veio com ele aqui, na época da campanha. Eu ainda falei, Augusto, não dá tempo de você fazer tudo que você está falando. Você vai ter 10 anos. Não tem como. Mas aí é o lado pessoal do cara. Que é a empolgação dele. Entendeu? É o cara que teve as ideias, alguém passou para ele, ou a ideia dele, ou alguém vendeu para ele e ele achou que faz sentido aquilo e achou legal pra caramba. Cara, e dentro da linha de raciocínio dele, faz sentido você falar que eu gostaria de fazer. Entendeu? Porque entre o eu gostaria de fazer e eu fazer, é uma diferença muito grande. Entendeu? Muita coisa ele falava com convicção de que poderia ser feito. Por exemplo, ampliar a arena. Ele falou muito, hein? Cara, a gente sempre chegava para ele e falava assim, Augusto, você vai ser muito pressionado por isso. Você tem certeza que você consegue realizar isso, cara? Não, já falei com fulano, cicrano, não sei o quê, fica tranquilo. Tô com umas empresas aí. Então, cara, mas assim, você vai colocar uma pressão sobre você que é desnecessária. Entendeu? Você não acha melhor não falar isso? Não, fica tranquilo. Tanto é que não ampliou. Aí é o cara, entendeu? É o lado pessoal do candidato. Ele gosta pra caramba dessa ideia. Você não tem 100% de controle, né? Não dá. Não tem como. Entendeu? Então, assim, aí o cara vai empolgando, vai ficando entusiasmado ali, não sei o quê. Vai crescendo nas redes sociais. Outra coisa. Pelo fato de ter uma rejeição muito grande do outro lado, do adversário, o cara começa a achar, ele não entende que aquela popularidade dele não é dele. Parte daquilo, uma parte significativa, é a tal da rejeição do outro lado. Só que para quem é da comunicação como a gente, isso é muito claro. Para quem não é e está mergulhado nesse ambiente, velho, todo mundo começa a te tratar como favorito, como futuro presidente. Você começa a achar que aquilo é você. Esse cara é o cara, eu sou o cara. Aí você começa a achar que aquilo é você. E aí o teu ego vai subindo, vai subindo. Eu ia chegar nisso. Como que era? Eu não conheci pelo menos o Augusto antes. Como ele era antes? Ele mudou muito? Como ele era antes? Ele era um sujeito simples, de vida simples? Como que era o Augusto pré-candidato que ficou conhecido? Então, eu não conheci. Tá, mas você conheceu ele pelo menos uns 2 anos antes dele ser presidente? Conheci 1 ano antes. Já era esse cara ou Eu vivi... andava de carrão? Como que era? Não, cara, não. Aliás, durante a campanha, ele sempre se mostrou um cara bem humilde, assim. É verdade. Bem eu na conheci dele. ele também. Ele é meio simplão, Entendeu? assim. Ô, Augusto, preciso te dar uns toques. Aí, pô, senta aí, vamos lá. E, entendeu? Não é cidadãos, é cidadãos. Entendeu? Até essas coisinhas você vai tentando tirar, mas é difícil também. Você tira um ou outro, né? São 60 anos de bagagem do cara. Mas o cara sentava e ouvia.
ó, precisamos conversar sobre isso. Pô, chega aí, vamos conversar, tal. Então, muito aberto, receptivo para ouvir, né? E para mim, a grande mudança que eu presenciei foi essa. Que a partir do momento que ele assumiu, aí virou uma outra pessoa, cara. Mas de imediato? De imediato. No dia 1º de janeiro ali, pronto. Claro, dia 2, que, né? Dia 2. claro que o fato de você assumir uma cadeira como presidente do Corinthians te coloca num contexto que não dá para você ser o mesmo cara. Então a gente já dá esse desconto, evidentemente. Mas mesmo já dando esse desconto, sabendo que é impossível, o jeito o temperamento, o jeito de lidar, de se dirigir, de falar, porra, mudou muito, assim, cara. Muito. Aquele cara que era acessível, tal, ficou distante. Mas você conseguia ter controle, ter mais diálogos com ele? Não. Ele foi se afastando. Não, aí que tá, Ele foi cara. se afastando? Ele foi se afastando ao mesmo tempo que ele se aproximava só daqueles que interessavam pra ele. Então o núcleo dele sempre foi esse que depois todo Ele mundo... meio que largou algumas pessoas. Marcelo Mariano, Sérgio Moura, o Bocato, entendeu? Esses caras que ficaram os mais próximos dele. E os outros, por isso que ninguém parava nas diretorias. Entendeu? Ninguém aguentava uma situação como essa, cara. O cara só se dirigia àquelas pessoas, entendeu? Era muito difícil você chegar, falar com ele. E quando falava, aquele papo, tá bom. Ele fazia que entendia. 2 horas depois já estava fazendo tudo ao contrário. Então, cansa. Você, entrou no dia 2 de janeiro com ele, né? Ficou até quando? Fiquei até abril, comecinho de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. 4 meses. 3 para 4 meses. Não, começa a contar um mês em fevereiro. Fevereiro, março, abril. 3 meses. 3 meses, isso. O que você conseguiu fazer ali no Corinthians? O que você viu ali no Corinthians? Como foi a sua experiência do outro lado da moeda dessa vez? Cara, eu costumo brincar que foi um MBA em 3 meses. Porque, assim, é muito legal. Apesar do período curto, porque tem a campanha também, né? A campanha também, embora o nível tenha sido muito, muito ruim, rasteiro e tal, para quem trabalha com a parte estratégica, é um aprendizado. Né? É uma coisa que, quando eu for fazer outras campanhas de outros clubes, eu vou lembrar daquela. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Me deu uma bagagem. Né? Mas em 3 meses, que é o período que eu fiquei, você basicamente tem tempo de fazer um levantamento da situação. Entendeu? Entender como que como as engrenagens funcionam. Porque é muito maior e mais complexo do que a gente imagina. Por exemplo, quando me falavam assim, você precisa montar um plano de comunicação para liderar a comunicação do Corinthians. O que você pensa? O que é a comunicação do Corinthians? É futebol, né? E alguma coisa do clube social. Eu comecei a planilhar. Quando você vai ver, cara, você tem pelo menos 6 ou 7 subdivisões dentro do clube. Gigantescas. Caraca, velho. Entendeu? Então, por exemplo, você tem o futebol profissional, que é absurdamente grande. Você tem o clube social, que precisa de uma atenção muito forte, porque, toda a parte política acontece lá dentro, as outras modalidades. É fundamental, aquilo é estratégico. A presidência demanda uma atenção absurda. Já é um departamento à parte, a presidência. Entendeu? O conselho precisa de atenção. Você precisa de alguém para cuidar do conselho. A arena. Não tinha ninguém de comunicação na arena. As coisas acontecem na arena e ninguém fica sabendo. A arena tem um andar ali com 30 brinquedos infantis, você pode fazer uma festa ali com... Ninguém está sabendo disso. Tem um coworking ali sensacional, fantástico, que dá para você... Ninguém está sabendo disso. Não tinha uma comunicação da arena. A arena mais moderna do país, uma das mais modernas do mundo, está ali, tem uma estrutura sensacional, tem muita coisa acontecendo lá dentro e ninguém sabia. Então já é outro departamento, futebol feminino, a base. São todos departamentos separados, cara. E a comunicação tem que cuidar de todos eles. E com a torcida organizada, Vilarão, também? Não, isso eu não me metia. Você não conversava com os caras, não, né? Isso aí Só pra isso é saber. totalmente para a parte política ali. Certo. Entendeu?
Inclusive... Porque assim, a gente viu na gestão do Augusto que a torcida organizada, né? Ela tinha mais acessibilidade às coisas, entendeu? Estava mais presente, assim, por isso que eu te perguntei. Mas aí é outro assunto. Se né? você aí tinha esse... Então, assim, é uma coisa que para mim não chegava, por exemplo. Tá. O que aconteceu? Na campanha, pela primeira vez, a torcida organizada, Gaviões, no caso, Isso. ela se posicionou. Ó, nós defendemos a candidatura de fulano, no caso do Augusto. Isso. Né? Mas o que a gente imaginava? Acabou a eleição? Acabou a eleição, cara. Dali para frente volta a ser oposição fiscalizadora como a essência da torcida. Eles mesmos falam isso. E pra gente era essa, cara. Cada um foi pro seu lado. Depois, e aí eu já tinha saído e tal, que começou a ficar mais evidente que esse cordão umbilical não tinha sido desligado, rompido. né? Até onde foi, eu não sei exatamente. Mas não foi desligado. Não foi cortado. Entendeu? Não sei como é que tá hoje, mas eu defendo que tem que ser cada um na sua. Cara. E o lance da comunicação do Corinthians aqui deu uma escapada do assunto. Corinthians TV, essas coisas. Corinthians TV. Daria para o Corinthians lucrar mais com comunicação do que lucra hoje? Sem dúvida. Né? Às vezes a gente vê notícia, o YouTube ia para não sei quem, ou não sei o que lá. Daria para ficar mais lucrativo para o clube? Daria e dá. E não está. Não. Deve ter melhorado um pouquinho, porque dentro daquele período de levantamento que eu falei para vocês, e não é só na área de comunicação, todas as áreas fizeram isso. Né? Muito esqueleto nos armários e tal. Você tomar partido do que está rolando, qual é a realidade da situação. Então, por exemplo, a Corinthians TV foi um dos assuntos que você falava assim, mas não é possível, cara. E aí a experiência que eu te falei do YouTube, do canal lá de tênis e tal, pra você ver como é que foi importante. Eu tinha noção do AdSense, de não sei o quê, daqueles números de frequência, né? Falei, cara, cadê isso? Quem que controla isso? Cadê o AdSense da Corinthians TV, que nada mais é do que um canal de YouTube? Quem que controla isso? Pra onde tá indo esse dinheiro? Não importa se é muito ou pouco. Isso, claro. Tem uma grana aí rolando. Aí você vai começar a pesquisar, cara. E não é tão simples assim. Né? Você tá um contrato com outro contrato, você está no início de uma gestão, as informações não vêm com a velocidade e a precisão que você gostaria. Só que quando começa a aparecer, por exemplo, o AdSense, eu lembro que eu tive uma reunião e que eu pedi, né? Eu peguei uma parte da equipe lá e falei, vocês vão cuidar disso. Eu quero que vocês me façam um relatório sobre como que funciona a Corinthians TV. Vocês têm 15 dias para me apresentar. E aí deu 15 dias, veio a apresentação, os dados ainda não estavam todos esmiuçados, mas eles já tinham descoberto, por exemplo, que a Corinthians TV era controlada por uma empresa no Rio de Janeiro. E que o AdSense ia todo para conta dessa empresa e que estava retido lá. Ninguém pegou o dinheiro do Corinthians, não é isso. Tá lá. É só resgatar, é só solicitar. Não sei qual é o percentual, não sei, mas tá lá. Tá retido. Por que tá lá retido? Por que tá uma empresa do Rio? Por que ninguém solicitou esse dinheiro? São questões que... Entendeu? Imagino que quem veio depois de mim levantou isso, pegou esses dados que a gente deixou disponível ali e foi atrás. Não sei qual foi o resultado disso. Mas imagino que começou a reverter. Agora, o potencial de renda, embora você não possa transmitir os jogos, cara, mas se você fizer um negocinho legal com o material que você tem, mostrando que Corinthians não é só o futebol, que o futebol sim é o carrão-chefe, mas que é legal se você puder transmitir um jogo de futsal na Corinthians TV, bacana. Se você tiver um jogo de tênis, entendeu? Do time do Corinthians ou da natação, bacana. Tudo é evento Corinthians, cara. E por que não foi possível fazer isso, Vila? Porque você precisa de uma equipe técnica, de uma produtora. Não é simples colocar no ar um evento ao vivo. Eu lembro que quando... Mas você levou isso para o Augusto na época? Tentou, pelo menos? Não, eu levei para uma empresa que fazia a produção daquele... Não, mas o Augusto tinha que aprovar, né? Não.
Não cheguei nesse ponto. Ah, tá. Fiz um projeto, um levantamento com a empresa que produzia o pré-jogo ali, o pós-jogo do Corinthians, para a gente tentar inchar, enriquecer a grade com esses eventos. Mas aí teve aquele negócio do distanciamento, o Augusto ficava encastelado lá falando com poucas pessoas, não tinha acesso a isso, entendeu? Aí ficou difícil. Mas o projeto existiu. Você levou o Ivan para lá. Sim. Que era da Globo também, Claro. do Sport TV. Também saiu mais ou menos, quando você saiu, ficou um pouquinho mais, né? Acho que ficou mais uns 2 meses, né? E eu lembro que eu fazia um projeto paralelo lá, e eu lembro que quando demitiram o Ivan, e ficou 2, 3 meses sem repórter na Corinthians TV. Então, cara, Como é que pôde isso, velho? percebe? Ficou largado as traças, né? É assim o E sinal. aí depois começa a entrar um que é filho de não sei quem, amigo de não sei Então, quem. isso filho de acontece. não sei Porque, por quem lá, exemplo, começa... o Nada Ivan- contra, assim, mas aí você vê que não é um projeto sério, né? Ninguém tava nem aí pra isso. Porque se assim, você pega um cara como o Ivan, de novo, E o Ivan que tá pra vir aqui também. que eu reputo um dos melhores profissionais que tem. Um cara identificado, que rapidamente conquistou espaço ali, a audiência tinha um carinho por ele, uma admiração. Enfim, deu uma química ali, foi legal. Né? Aí você pode falar assim, pô, tá bom, mas o Ivan é ligado ao pessoal que tava aqui, então não queremos mais. Mas não era. Não, era ligado a mim. Ah, tá. Mas, Né? pô, você Mas- fez a campanha do cara. Mas isso acontece lá. Não tem jeito. Mas velho. assim, Né? eu acho errado, acho ruim, mas ainda tem uma justificativa. Então eu vou tirar o Ivan, mas o Ivan é bom pra caramba, hein? Cuidado com quem você vai colocar, porque a responsa é grande. Aí você tira o cara que é bom pra caramba, que tá num momento muito bem lá dentro. Aí você fala assim, bom, vamos ver quem vem. Vem ninguém. Vem ninguém, vem qualquer um. Só tirou. Quer dizer, tá nem aí pra aquilo. Entendeu? Não tá dando a importância que aquilo deve ter. Então tá meio que, ó, toca aí. Um canal de YouTube. Sendo que tem um potencial de receita Meu Deus, absurdo. O Flamengo cara. ganha o dinheiro pra Porque caramba. eu falei isso aí, pros velho. caras lá. O Flamengo tira a gente da ESPN É, hoje pra colocar é. na Flamengo TV. Pois cara. é, Cara, Teve a E diferença. olha que o meu objetivo inicial ali nem era dos maiores, assim. Eu falava assim, gente, se a gente conseguir um AdSense que banque o nosso departamento, a nossa estrutura, já tá legal. Porque, pô, o fotógrafo precisa de uma lente, E de um salário, né? um salário legal. Quando quebra a lente dele, cara, o cara que tem que arrumar, pô, lente é caro pra caramba, velho. Entendeu? Você tem que dar essa segurança pro cara. Não, e tem muita gente que trabalha lá com coração, né? Que você vê, né? Abnegado. Mas não tem que ser assim, cara. Você tá no maior clube do Pois é, país, é velho. verdade, é verdade, é verdade. Entendeu? E não foi só na comunicação que isso aconteceu na gestão do Augusto, né? Tinha a tal Semana da Transparência lá também, que Foi um dia só. nunca aconteceu, ou se aconteceu, não contou tudo que tinha para contar. Ele várias vezes deu entrevista falando disso. Você deve ter participado disso em algum Pô, momento, né? Diretamente. Por que isso nunca aconteceu de verdade? E aí começa a vazar documento via contas no Twitter, sendo que o prometido era mostrar oficialmente todas as coisas através de uma entrevista e um levantamento sério. Vontade de rir, velho. Não é Cara, a possível, gente velho. tinha reuniões semanais com a Ernst Young, com o pessoal da Ernst Young. Esse negócio da Ernst Young até hoje eu não consegui entender. E assim, a ideia era que a semana, assim, chama a Semana da Transparência, mas não seria exatamente uma semana, mas 3, 4 dias de evento. Então, pô, você ia apresentar tudo que você estava fazendo, que você iria fazer, suas ideias. E o mais legal, você chama parceiros comerciais e de marketing seus para dar depoimentos sobre como é a experiência deles trabalhando com o Corinthians. E você leva isso e você convida muita gente do mercado para ouvir isso. Pô, é muito legal, cara. A chance de você prospectar novas parcerias, novos contratos, só é muito grande, porque você está ouvindo o terceiro falando o quão bacana você está associado com uma marca como o Corinthians é. Então era para ser um evento grande, legal. Tô te falando, no começo era pensado 3, 4 dias. Meio que uma convenção, assim. Um congresso. Congresso, Entendeu? Com muitos convidados, com muitos participantes. Legal pra caramba. Uma ação bacana. O que virou? Virou uma coletiva de 40 minutos. 40 minutos. A Semana
da comunicação virou um pergunta e resposta de 40 minutos. Por quê? Até hoje eu não sei, cara. Até hoje eu quero saber por que o relatório da Ernst Young que foi contratado não foi pago, não foi apresentado. Aliás, apresentado foi. Depois de ser apresentado, eles se recusaram a pagar para receber o material. Entendeu? O arquivo. Mas a apresentação foi feita. As pessoas sabem qual foi o conteúdo daquilo. Tem lá. Não tem lá. Foi feita uma apresentação para a diretoria. Ó, o nosso relatório traz isso. Foi apresentado. Ah, tá. Agora, ó, pra gente passar o arquivo para vocês, falta pagar. Que é o que o Osmar disse que já pagou uma ou duas aí, enfim. A gente tá na expectativa que ele pague mesmo o que deve para receber esse arquivo. Entendeu? Porque até hoje eu não sei. Eu não sei o que aconteceu que esse assunto não andou. Se o Vilarão não sabe, imagina nós. Imagine só, velho. Eu até perguntar, você tocou no nome do Stabile aí. Ô, Vila, como é que é o Stabile, cara? Fala um pouquinho pra gente da sua relação com ele, porque tem muito torcedor do Ele Corinthians. era vice na época já? Já era vice, né? Você tinha uma proximidade com ele. Como é que ele é, o perfil dele, assim? Cara, eu sempre vi o Osmar como um cara bem low profile, assim. Sabe, na dele, não se envolve em polêmica. A sensação que eu tenho é que, assim, cara, ele gasta energia com que vale a pena. Entendeu? Então, assim, é um cara que já tá na política do clube há muitos anos. Eu lembro do Osmar concorrendo na época que eu era setorista. Se eu não me engano, quando o Dualib saiu e o Andrés se elegeu, o Osmar concorreu nessa eleição com o Andrés. Né? Então, assim, o cara Tem tá lá muito tempo de muito tempo, conhece todo mundo ali, conhece os meandros do clube, como a engrenagem funciona, nada disso é novidade para ele. E o fato dele ser mais low profile, neste momento, eu acho legal. Eu acho que você precisa de um cara que se preocupe... Sai do holofote, né? Que se preocupe mais com o que tá acontecendo Faz o lá arroz dentro. com feijão. Entendeu? É. Então eu acho que isso é um ponto positivo dele, cara. Acho bacana. Tomara que deixem o cara trabalhar numa boa, tranquilo. Tranquilo nunca, né? No Corinthians não tem como. Mas pelo menos não atrapalhem. É. E como que foi pra você o dia D do Rubão na Gazeta? Nossa, ali ele... Jogando tudo ali, que ele sabia do Augusto no ventilador. Cara, eu achei histórico. Podem gostar ou não gostar do Rubão. E o Rubão eu considero um amigo. Tá? Então, mas assim, é aquele amigo que se eu tiver que falar pra ele, ó, isso aqui não foi legal, eu falo. Não tenho pudor nenhum. Entendeu? Mas eu acho que naquele momento ele prestou um grande serviço pro Corinthians. Porque hoje a gente lembrar daquilo com as informações que a gente tem hoje, beleza, você já tá sabendo de tudo que rolou. O tempo deu razão a ele. Mas naquela época, com a popularidade do Augusto aqui em cima, cara, 90%, não sei o que e tal, era um momento muito complicado para ele. Eu não lembro exatamente tudo que o Rubão falou lá no programa, mas você deve estar mais bem informado do que eu sobre isso. Tudo que ele falou lá é o que acabou decorrendo pro inquérito e que tá tudo... Não, basicamente a bomba que ele soltou lá foi o seguinte, ó, não tem intermediário, esse cara que estão dizendo que é um intermediário não é um intermediário, e o presidente sabia disso, desde o começo. Porra. Ou seja, estão tomando 25 milhões. O Augusto acabou ali, né? O resto depois foi se manter. Mas ali caiu a torre, né? Não, eu acho que não ali. Ali começou um processo de investigação. Diante da denúncia forte que o Rubão fez, e aí, de novo, podem gostar ou não. O jogador que o Rubão contratou é bom ou é ruim. Pode discutir tudo isso. Gostar ou não do Rubão, ok, faz parte. Agora, esse mérito dele ninguém tira. E falar assim, mas ele só detonou porque saiu, não pegou dele, falam isso. Exatamente. A parte dele não caiu, então ele saiu atirando. Entendeu? Não foi nada disso, cara. Entendeu? E isso eu acompanhei de perto. Então conta pra gente que a audiência quer saber, Vilarão. Não, cara, assim, quando chegou a denúncia pro Rubão, quando falaram pra ele, ó, esse contrato que fecharam aí com esse intermediário, isso aí não tá certo, cara. Esse intermediário não existe. Esse cara nunca existiu.
E o próprio Augusto tinha se vangloriado para ele um dia e falado para ele, ó, fechei o maior contrato da história sem intermediário. De repente aparece o intermediário no contrato, você faz o quê, cara? E aí ele me procurou um dia no CT e falou assim, Vila, ó, tô numa situação aqui que tá difícil, cara. O que foi? Anunciaram, o Augusto veio antes da posse e me falou que fechou o maior contrato da história sem intermediário, se vangloriou disso. E aí os caras fecham o contrato e aparece esse cara aqui. Isso aqui não tá certo. Eu ainda falei, meu primeiro pensamento foi, cara, será que alguém tá passando a perna no Augusto? Falei pra ele, vai falar com o Augusto. Primeira pessoa que você tem que procurar é o Augusto. Será que ele tá sabendo disso? Pra ele tomar uma providência. E ele foi falar com o cara. E o cara deu uma dele, tipo assim, fica frio aí. Não se mete onde você não é chamado. Exatamente. Aí ele já, opa, Tem coisa aí. tem coisa aí. E aí o Rubão falou várias vezes, cara, preciso sair, preciso ir embora, isso aqui não tá legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, cara, cuidado, se você sair assim, vão te detonar, cara. Vão falar um monte de você e você não vai ter como se defender. Por isso que ele começou a ficar mais atuante em rede social, para ele ter uma voz ali, porque o Augusto começou a queimá-lo no bastidor, fala mal. O Rubão tá dividindo comissão com não sei quem, entendeu? E não sei o quê. Enfim, umas conversas assim começaram a circular, para queimar o filme mesmo. Falei, cara, toma cuidado, tá? Eu acho que tenta se defender melhor aí, porque se você vai confrontar, você tem que estar armado. Aí o que ele fez? Ele começou a tentar levantar se esse rolo da Vai de Bet estava sendo aplicado em outros contratos também. Por quê? Porque ele já estava na cabeça dele de fazer a denúncia. Então ele fez um trabalho de investigação. A denúncia do Rubão não foi na Gazeta só. Foi na polícia. Aliás, não foi nem na polícia. Começou no Ministério Público. O Ministério Público que passou o trabalho para a polícia. Mas o início das investigações começou no MP. E quem levou isso foi o Rubão. Então ele ficou, porque você ficou lá, por que você não falou logo no início que... Por que você não pediu para sair logo de cara, quando ficou sabendo dos rolos? Ele ficou um tempão ali tentando levantar outros casos, cara. Para embasar a denúncia dele. Mas o Rubão nunca falou isso, né? O Rubão, eu sinto que ele, depois daquela entrevista, ele não quis mais muito falar, né? Cara, Ele mas... jogou no ventilador e deu uma pausa. Mas sabe o que é? Bom, aí é só ele mesmo para responder. Mas você já fez a denúncia? Você fica falando, parece que você tá querendo capitalizar na desgraça, entendeu? Não, eu sei, mas ele nunca quis muito se defender, né, das acusações que ele sofre também. Isso que eu quis dizer. Mas acho que é meio o perfil dele, cara. Sabe aquele cara que tá nem aí, velho? Ele faz o que tem que ser feito na cabeça dele, que é o que tá certo, entendeu? Se vou apanhar ou se não vou apanhar, se vão reclamar de mim, se não vou reclamar de mim, ele não tá muito preocupado com isso. O que batem muito no Rubão, da torcida que eu vejo, é o campanha do rebaixamento. Isso. Você acompanhou como jornalista. Que ele era o diretor, Sim. né? E eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele, ó. Você fica carregando essas pechas aí, essa fama aí de um monte de coisa, que a culpa é sua, porque você não esclarece. É isso que eu acabei de falar. Entendeu? Se você tivesse esclarecido logo no começo, esses assuntos não vão crescendo. E aí começa a virar verdade. E aí gente que nunca acompanhou isso, ouve falar e começa a repetir. Então faltou alguém de comunicação para passar. Mas pra ele. é que, pra ser honesto, aquele ano foi tão difícil. Aquele eu não ano foi lembro exatamente embaçado, o viu? que o Rubão fez ali. Ele era o diretor, né, do Corinthians daquela época. Ele era, só que E- assim, cara, o do Alib teve aquele rolo com a MSI Isso, e tal, isso, não sei o quê. E tava sendo desfeito o acordo Corinthians-MSI. E o Rubão, ele era o estatutário. Ele era o estatutário. Isso. É que assim, o estatutário que mandava, não tinha o executivo naquela época. O estatutário era o poderoso. Né? Então o que aconteceu? Não, mas era a MSI que mandava, né? Que ia. Tentava, Essa turma. né? É, Tentava. mas então. Porque ficava aquela briga do Alib com o Isso. Nezicuri, enfim. O pessoal do Corinthians tentando evitar. E dali surge o Andrés. E daquele rolo todo surgiu o Andrés. Entendeu? Mas a questão do rebaixamento, que eu falo muito que eu já falei muito pro Rubão, né? Que assim, o erro foi seu de não ter se posicionado sobre isso. Explicado.
Porque, pô, eles desmontaram o time. O Dualib renunciou. A MSI, quando viu que o negócio estava indo pro buraco, começou a vender todo mundo para fazer negócio, para fazer dinheiro. Tava Antes acabando. do navio afundar, né? O castelo tava caindo, eles começaram a vender todo mundo, cara. E ficamos sem time nenhum. E aí o time que tava relativamente bem no campeonato, na virada do turno... O Corinthians chegou a ser líder desse campeonato. Pois é. Então, na virada do turno, desmontaram o time. O Rubão saiu, porque o seu Alberto Dualib renunciou. Aí, claro, quem era da diretoria saiu. Eu não lembro quem que assumiu. Entendeu? E aí o time perdeu um monte de jogadores, já não tinha... O presidente renunciou, caiu, o diretor saiu junto e tal. O time degringolou. E a outra que o Rubão carrega é dessa aí que falam agora, que ele é o cara que trouxe o Pedro Raul, o Félix Torres. É verdade. Todos esses caras que deram errado falam que foi o Rubão. Foi o Rubão que trouxe. O cara deu errado, chutou uma bola. Foi o Rubão. Eu não sei se foi. Quem que foi, ô Vilaron? Quem que foi na reta final do Deus Zebra aqui, trouxe ó? o Garro Vai também? esquentar a reta final. Não, aqui. cara, o Rubão junto com o Cifute tinha... O Cifute trabalhou intensamente ao lado do departamento de futebol nessas contratações. O Félix foi o Rubão que trouxe. A questão é a seguinte, se você quer discutir se o Félix é bom ou se não é, você pode discutir com o bom, você pode xingar o bom. Acho que não tem nem discussão. O Félix é uma merda. Entendeu? Agora, qual é a questão? A diretoria do Corinthians decidiu não pagar o Félix. Não, aí é outra história. Aí é. O que o Rubão tem a ver com isso? Não, tudo bem. Não, o não, Rubão não, já não. tinha saído de lá faz um ano. Não, tudo bem. Aí é outra história. A avaliação técnica do Rubão com relação ao Félix Torres foi errada. Agora, a avaliação técnica você pode discutir com ele. Cara. Então, não- A responsabilidade é dele. Entendeu? Pedro Raul, até onde eu sei, quem contratou foi o Augusto. Quando o Augusto estava em Montevidéu, visitando clubes lá Eu lembro, Nacional. clubes uruguaios. Não sei se foi só o Nacional que ele visitou, acho que o Peñarol também ele passou. Mas enfim, naquele período em que ele saiu para fazer um tour aqui nos vizinhos, ele fechou com o Pedro Raul, que Que tava no México, no Toluca. estava no México. É. E aí, cara, o presidente liga para você, fala assim, ó, fechei com fulano, aí acerta os detalhes do contrato Então o Augusto fechou de lá isso. de Montevidéu. Só avisou o Rubão. Essa história eu não sabia. Não sabia, não. Não é a história que chega pra galera. Você falaram- tá entendendo por que a comunicação Sim. é essencial? Tô falando aqui o Pai Nosso pro padre, né? Mas tá vendo? E ainda bem que as pessoas começam a perceber essa importância, né, cara? Porque, assim, na nossa área é difícil quem não é da área entender a relevância de um trabalho bem feito de comunicação. Então, às vezes, o cara tem que quebrar a cara pra... Opa, E como faz agora diferença, entendi. Às hein? vezes nem assim. Como faz diferença, hein, Vila? Mas o Augusto não falava que tava tudo em dia, que tinha pagado tudo. Ele falou agora aí, quando sofreu o impeachment. Ele falou. Ah, mas E aí isso vem transfer ban. Ah, cara. Vem- mas É o jogo político, né? Aí, não. aí vem um pouco de patologia também. Sei lá, cara. Aí o cara fala o que quer falar, entendeu? De desespero. Bate tudo, né? O Augusto, infelizmente, ele tem uma dificuldade com essa questão de falar a verdade ou não falar a verdade, cara. Então, mas o problema é que enganar nós aqui, tranquilo, a polícia não engana. Não dá pra Pois é. enganar. Como é que você... Reta final aqui, tá, Ricardinho? Mais 10 minutinhos aqui, que depois tem outra gravação aqui no estúdio, na Espaço Cross Media. Nossa, é louco, meu aqui é querido top Alan. demais. Hein? Cheio de São Você dá Paulino. um prejuízo Top aqui. mesmo, cara. Top Cheio- mesmo. cheio de São Paulino, Vocês estão numa é estrutura top. muito bacana, cara. É legal, né, Vila? Parabéns. Muito bom. Bom demais. Até esqueci que eu ia falar. Dari de Trevel? Lead Travel daqui a pouco. Pode deixar Isso. na tela aí. Opa. pra 10 encerrar. minutos finais. Eu esqueci. Você ia falar da questão que ele dá pra mentir pra polícia. Exatamente. Como não é dá que pra mentir pra você polícia. ficou quando você viu na televisão que o negócio começou a esquentar? Pro Augusto, inquérito, Ministério Público. E aí todos os caras que você conheceu na campanha começaram a cair um por um. Ah, puxa a ficha de... Pum, também tá no Ministério Público. O outro também tá. Você é o único que não tá lá. Não. Graças a Deus, assim, a maioria não tá lá, né? Mas, cara, é tudo muito triste, velho. É muito triste porque para quem realmente acreditou na ideia, no projeto, você se sente até meio bobo, meio ingênuo, assim. Entendeu? Mas, assim, não pode desistir, cara. É o que eu falo.
Brasília, por exemplo. Ah, só tem picareta, só tem nego roubando e que não sei o quê. Tá bom. Mas a cadeira continua ali. Alguém vai ter que sentar Alguém lá. vai ocupar aquela cadeira, velho. Então, desculpa, eu vou me afastar, não quero saber disso, tal. A cadeira continua ali. O Corinthians é a mesma coisa, cara. Não adianta, a pior coisa que tem que fazer é você se afastar porque você tá pé da vida com o que tá rolando lá dentro, que você não acredita em ninguém, que é tudo bandido, é só uma sacanagem, ninguém tá indo com o clube. Tudo isso pode ser verdade. A maior parte é. Só que você não pode largar, porque a cadeira continua ali. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar conta, pode piorar. Não é isso que ninguém quer, cara. Então, assim, o corintiano tem que tomar conta do clube dele, cara. Do time dele, da história dele, da marca dele. Não pode largar porque você tá desiludido com o nível das pessoas que estão lá dentro. Depois que você viu essas denúncias acatadas aí pelo Ministério Público, pela Justiça também, aí depois caiu a sua ficha de algum dia você ter visto alguma coisa meio assim, aí depois... Não, sabe o que caiu minha ficha, cara? Que assim, na campanha, especialmente essa última campanha do Corinthians, que eu falei pra vocês, foi um nível muito rasteiro. De acusações, de vazamento de informação disso, daquilo, de fake news. Enfim, foi... Como eu falei pra vocês, tecnicamente, profissionalmente, foi um grande ensinamento. Mas na prática... Um nível baixo, muito, terrível. muito baixo. Então você começa a ouvir certas coisas que você fala assim, meu, não acredito que o cara desceu nesse nível. Por exemplo, o Augusto tem relação com o crime organizado. Isso é embaçado, hein? Na campanha a gente ouviu muito isso. Você fala assim, porra, bicho, pelo amor de Deus, né? Vocês estão assistindo muita série. Porra, Vocês ouviam na campanha isso? Precisa chegar nesse ponto, nesse nível. Você fala assim, pô, se atribui aos exageros da campanha. Aí a investigação da polícia começa. Quando você vê que começa a caminhar para esse lado, e aí você pega um relatório da polícia, do Ministério Público, e eles citam isso, que indícios com suspeitas de envolvimento com crime organizado, você fala assim, cara, não é possível, velho. Entendeu? Não é possível. Era aquilo mesmo. Né? Entendeu? Não é tão surreal. Então, assim, voltando um pouquinho, é um sentimento de decepção, de tristeza, porque você acreditou que poderia mudar alguma coisa, entendeu? E na realidade foi ao contrário, foi um desastre. Só que com a convicção, cara, de que dá pra fazer. É um potencial absurdo. Cara, eu gostaria que todo corintiano tivesse a oportunidade de um dia, de um período de tempo, não um dia só, mas como aconteceu comigo, de ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, pra ver aquilo funcionando de dentro. Você vai ficar muito puto, porque você vai ver como a engrenagem é viciada, mas você vai ficar muito feliz de ver, na prática, a constatar o real potencial daquilo. É absurdo. É absurdo, é gigantesco, cara. É uma coisa que brilha os olhos, sabe? É uma coisa que, cara, que massa isso, que sensacional. Não precisa ser gênio pra fazer isso aqui dar certo. Entendeu? Se você fizer o feijão com arroz, você explode, cara. Você... Meu, eu até me empolgo um pouco, porque é demais. É demais. Só que pena que... Não deixam isso acontecer. Pena que a engrenagem trava. Tá vendo, meu querido Alan? Você viu o tamanho do Coringão, né? Eu vi ele falando, quase chorei aqui, velho. Bonito, hein? Bonito o Vilarão que teve lá dentro falar isso pra gente, né, velho? Dá uma esperança pra gente, Dá uma esperança, né? É o Corinthians, velho. É o maior clube do mundo. Não, cara, por pior foda, que véio. sejam os dirigentes, a politicagem, eles nunca vão ser do tamanho do Corinthians. E como vazava tanta coisa? Ah, velho. Aí é difícil. É difícil saber da onde vem Porque isso. o assunto que Quer dizer, até ficou- dá pra saber. Basta as pessoas quererem fazer um... Porque o assunto que ficou depois era... quem tá vazando não é a oposição. Quem tá tirando o Augusto não são as pessoas que estavam com ele. Eu E tu viu muito isso. Eu conheço uma meia dúzia de pessoas que saíram porque suspeitavam que estavam vazando. Eu sou uma delas. Entendeu?
Então, assim... Você tá no meio por suspeita disso? Não, Sim. Não, De vazamento? Começaram a querer colocar sobre mim e sobre outras pessoas também. Deve ser. Claro, velho. Assim, quem que trabalha com a imprensa? Quem que é a parte de comunicação? O primeiro suspeito, entendeu? Lógico, O mordomo sou eu. É. Entendeu? Mas assim, o que mais chateia é você ver internamente nego... Não, é só ver. Contrato do Memphis, você já tinha saído há quanto tempo? Um ano. Já saiu inteiro Já lá. saiu tudo. Saiu inteiro. Não, mas Ei, tudo, velho. Foda, Tudo. viu, velho? Tudo. Mas o que acontece, cara? É esse negócio dos grupos políticos que nunca colocam o clube em primeiro lugar. É sempre os interesses daquele grupo. Então, assim, se o seu grupo não está no poder, a tua primeira missão que é derrubar quem está. Ninguém tá pensando no Parece clube. com a política do Brasil, inclusive, né? Se você for. Cara, É uma mas divisão bem parecida, mas né? na realidade, o Parque São Jorge e, assim, outros clubes Tá bem dividido. em proporções diferentes, mas é um mini universo político. Entendeu? Então a questão é assim, a primeira preocupação, o primeiro objetivo dos grupos que não estão no poder é estar no poder. Mas e o clube? Não, primeiro deixa, todo mundo já teve a oportunidade aqui, agora eu quero ter a minha. E aí todo mundo que se feche comigo para pensar no clube. Eu quero que pensar no clube, mas desde que eu seja o grupo que comande. Enquanto não for eu tô brigando por mim. Por isso que eu acho que esse modelo de chapinha e tal, eu acho que quando mudou do chapão para chapinha, até entendo, pode até ter sido uma evolução, mas hoje em dia é um modelo já muito desgastado. Olha o homem da chapinha aqui. É chapinha aí, ó. Faz só a última pergunta pro Vilarão, Alan. Não, é perguntar pro Vila. Ele mencionou muitas vezes o Rubão, você tem um relacionamento legal com o Rubão, tal, ser amigo dele. Se um dia ele já externou para você, se ele tem vontade de ser presidente do Corinthians, né? Porque ele é um cara bem conhecido no Parque São Jorge, a torcida inteira conhece ele, né? Ele já externou essa vontade de ser presidente do Corinthians? Não. Mas eu acho que o Rubão ele tem algumas dificuldades aí. Primeiro que eu não acho que ele seja um cara resolvido na vida. É um cara que tem a empresa dele, que tem que trabalhar lá. Eu acho que ele não tem essa disponibilidade. Certo. Segundo, cara, que eu não acredito em nomes para presidência, e aí não é só do Corinthians, de qualquer clube, do país, enfim, que a iniciativa de ser presidente parta da pessoa. Eu quero ser presidente, então eu vou trabalhar para viabilizar o meu nome com o coletivo. Não. Assim não anda, não funciona. Tem que ser o contrário. O coletivo tem que concluir que você é um bom nome. E aí o coletivo vai tentar te convencer disso. Se for uma ambição sua, ótimo. Beleza. Juntou a fome com a vontade de comer. Mas a iniciativa, cara, tem que ser do grupo. O grupo tem que te ver como um nome bacana. Isso tem que ser espontâneo, tem que surgir da massa. Entendeu? E aí seja com quem for. Então, eu acho que qualquer que seja um nome aí para a presidência do Corinthians, no meu modo de entender, o processo mais adequado, natural, bacana seria esse. Boa, Vila. Para fechar, como é que você vê essa briga política na internet? Twitter, essa briga de um lado defendendo o outro. Tem uma torcida à parte hoje que existe, né? Totalmente. Nas redes sociais, né? Totalmente. Como é que você enxerga isso aí? Com um grandíssimo ponto de interrogação. Eu não vou ficar aqui querendo dar uma de gostoso, falando assim, eu tenho a solução para tudo, não sei o quê. Não tenho. Acho inevitável essa questão, o termo desgastado, mas enfim, ele resume bem a situação da polarização, né? Ou você ama ou você odeia. Ninguém está mais preocupado em discutir, em debater, em analisar o porquê o outro pensa daquela forma. Né? Na realidade, você só está preocupado em convencer os outros do que você acredita. Né? Então eu acho isso muito raso. Acho que a discordância, a reflexão é que faz você evoluir no seu argumento, nas suas percepções, na sua visão de qualquer coisa do mundo. Então, nesse ponto, eu acho que a gente está muito, muito pobre. Né? Mas não vejo perspectiva como mudar isso, cara. É um fenômeno de massa e que
eu fico torcendo para que ele se esgote naturalmente. E que as pessoas entendam a necessidade de voltar a conversar, de discutir, de ouvir uma opinião diferente da dela. Não de ficar se alimentando, de retroalimentando só com discursos iguais ao que você pensa. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando começou essa história de fake news, eu pensei comigo assim, pô, pode ser uma grande oportunidade para os grandes veículos de comunicação. Porque, pô, fake news, uma hora ou outra as pessoas vão começar a se dirigir aos veículos tradicionais para descobrir o que é verdade e o que não é, afinal de contas. Pode ser até que uma parcela pequena faça esse movimento. Mas a verdade, cara, é que não aconteceu isso. Foi um grande erro da minha avaliação. As pessoas gostam de ouvir aquilo que elas acreditam. Repetidamente, retroativamente. Mesmo sabendo que talvez não seja verdade. Mas ela gosta. Ela não quer buscar o diferente. Ela não quer parar para pensar. Ela não quer correr o risco de ouvir ou ler, de constatar que aquilo que ela acredita não é verdade. E dela ter que mudar de opinião. É, né? exatamente. Ela assumir que ela estava errada, o pensamento dela, e acreditar ela prefere na fake news. morrer abraçado com o erro Exatamente. do que... Exatamente. Boa Então- Vilarão, boa, Vilarão. Grande Vila, velho. Que prazeraço, Alfinetinho. Show de bola, hein, Vila? Prazer foi meu. Demais, velho. Muito legal mesmo. Parabéns pelo programa, pela estrutura, enfim, por tudo que vocês conseguiram realizar aqui. É uma conquista grande. Imagina a batalha por trás disso. Então, pô, pra mim é uma honra fazer parte disso. Imagina, Você é uma honra Nossa, é ter, velho, você é louco. uma honra é ter você aqui. É isso. E, Vila, quem quiser te contratar para ajeitar a comunicação, igual... O Esporte quem, Clube quem Corinthians. quiser te contratar, como é que faz? Tá com a empresa? Cara, eu tenho um telefone celular, meu WhatsApp, que ele existe há 30 anos. Caraca. O pessoal já tem. Então, velho, é só me dar um toque e tal, vai ser um prazer muito grande. E a questão de consultoria, de quem quer entender como que funciona o mercado de futebol, que a gente estava falando um pouquinho em off, né? É um mercado muito sedutor, mas que ao mesmo tempo causa um certo receio, exatamente por esse amadorismo, né? Por nem sempre ser um nível tão qualificado de profissionais. Então as pessoas às vezes têm um pouquinho de receio de como pisar, como entrar, por onde entrar, com quem falar. Então quem precisar trocar uma ideia, consultoria de imagem, projeto de comunicação, tal, é só dar um toque. Se o Marcelo Teixeira te ligar lá, falou, trouxe o Vojvoda aqui, tô querendo dar uma mudada aqui na comunicação, vem trabalhar com ele, você iria? Nossa, fácil. Puta case. Nossa, Vojvoda com o Neymar ali. Vou ver com o Neymar, hein? Pô, da comunicação. Neymar ia te dar um trabalho, Muito. né? Muito. Neymar ia te dar um trabalho. Mas profissionalmente falando, um baita case. Nossa, fácil. É verdade. Clubes de futebol, de outros esportes também, Vila? Também. Aí já é um pouco mais difícil, né? Pela experiência que a gente tem tido, arruma mais para federações, entendeu? Muita gente, muito dirigente de federação querendo fazer alguma coisa mais específica sobre isso. Mas vôlei, basquete, os esportes olímpicos já é mais difícil. É mais futebol e federações mesmo. Ou CPFs, né? Pessoas que tá... Raíssa Leal. Cara, assim... Rebeca Andrade. É estranho falar isso, mas gerenciamento de crise é uma coisa que tem um mercado muito grande. Exatamente por isso que vocês falaram, passa muito por isso. O mercado digital, por exemplo, desse negócio de ame ou odeie, cara, isso aqui já era uma crise... Uma avalanche que chega que você... institucional, de imagem, de tudo, né? De ataque à reputação. Às vezes você nem sabe de onde veio. Então, isso é um mercado também que a gente atua bastante, dessa reconstrução e reconstruções de reputação e de imagem. Foi legal demais. Reconstrução, chame Vilaron. Ó, é isso. Boa, gostei. Vou trabalhar com você, Boa, Vilaron. boa, Você Fredinho. é seu assistente. Ganhei o slogan. Você é seu assistente. Vai ser muito bem-vindo. Hein? Muito bom, gostei do jingle aí, gostei. Que jingle. Do slogan, né? Jingle ou slogan? É jingle também. Se velho. colocar uma musiquinha, vira um jingle. Vira um jingle. Jingle é música, o seu animalzinho. Vamos encerrar aqui o Deus Zebra de hoje. Convidando o pessoal para entrar no nosso site. Isso. Ricardinho, Boa. que vai ser reformulado agora. Aí é o Deus Zebra Inc., as camisetas. Menino Ney, essa é a melhor. Gente, Descasso, hein? é. Aqui. Descalça, é. Aí, ó.
deusebrainc.com.br. Tem essa daqui, essa é top. Eu preciso atualizar aquela foto ali, ó. Tá difícil, tá corrido demais. O Alfinetinho tá Mas, com a do Winsha Morrison. mas em breve vem. Tô usando aqui Aí, hoje, ó. aqui, ó. Isso. Da hora. Ó, modelo oversize. Pode entrar aí no site. Sintético jamais. Em breve, coleção nova. E também. Maragrama natural. Muito bom. E tem também o nosso site com as notícias olha lá. de todos os jogos aí, ó. Promessa de mais um jogão entre Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil. Pessoal que passa aqui no programa, tudo no deusebranews.com.br, meu querido Alan. E Guinegão é seleção, Alfinetinho. Guinegão! Ô, Vilarão, você conheceu o Guinegão lá atrás, não? Cara, não tive contato com ele, mas ali na base, né? O profissional trabalha ao lado da base. Eu tive no CT da base acho que 2 ou 3 vezes só. Mas, cara, o moleque é falado há um bom tempo. Então, aí é um cara que precisava de um Vilarão pra hoje. E, também acho. É isso Mas aí. eu acho que estão de olho nele, eu acho que vão ter um cuidado com ele, espero, porque... Quem? Não sei. Esse é o problema, entendeu, Vilarão? Quem? Precisa... Ó, Guinegão, liga pro Vilarão aqui, Guinegão ó. pro Vilarão. Mas Aí. já, agora, pra não fazer cagada. Boa. Porque pra desvirtuar, agora é a hora... E agora que tá metendo mas gol, eu tô falando no papai. tom da brincadeira, mas é sério, verdade, cara. Não, mas é verdade. Agora cara. é a hora, assim... 2 semanas pode dar uma merda. É verdade. Você entendeu? Tá fazendo gol todo É jogo, um pô. cara chegar agora lá na porta do CT, eu não sei o que, eu vou falar, meu, quer andar de Ferrari? É pronto, é isso aí. Exato. É. Olho do Desvirtua tudo. Mas assim, é 5 minutos. Pois é, velho. Liga pro Vilarão. E eu não quero ser intermediário. É melhor Não não. preciso de nada. Certo, Vilarão? Boa, Precisa boa. daí pra dar merda, embora seja uma coisa comum do mercado. Mas eu abdico. Melhor. Eu abdico. Deixa certo? pra lá. Certo, Alan? Para não ter investigação. Certo? Certo. Vilarão, parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara muito gente Prazeraço, boa. Vila. Pô, não tem nem o que falar aí. Desejo muito sucesso aí na sua trajetória aí, Valeu. no futuro próximo aí. Pra Queremos todos nós. ver você aí brilhando, cuidando do Guinegão, de repente. Já pensou que Boa. legal? Hein? Eu sou seu fã, Vila. Você é top demais, velho. Valeu, cara. Prazeraço, Obrigado. né? Audiência Valeu. qualificada. Tamo aí. Em nome da Lead Travel, Grande Lead Travel. acesse a leadtravel.com.br Opa. para suas viagens corporativas com tranquilidade e sem estresse. Se você não tem experiência em organizar uma viagem para os seus funcionários, não tente fazer isso sozinho, que não vai dar bom. Vai lá. Liga para Lead Travel, Travel, que papai. você vai se dar muito bem. Certo? Uou. Muito obrigado. Esse foi mais um Deus Zebracast hoje com esse monstro sagrado, lenda. Vilarão. E em breve estaremos aqui. Semana que vem, ele e o Rubão. Sensacional. Bom. Imagina? Bom demais. Vai ser um programa bom. Imagina Bom, vambora. a bomba que não ia ser isso. Bum. Mais bomba. Vamos ver. É brincadeira, não tem nada. Até semana que vem.